God is my witness. As God is my witness, they're not going to lick me. I'm going to live through this, and when it's all over, I'll never be hungry again. No, nor any of my folk. If I have to lie, steal, cheat, or kill, as God is my witness, I'll never be hungry again. Isso aí, pessoal, começando o ano com o podcast Filmes Clássicos. Episódio 78, como eu falei, o primeiro do ano, publicado aqui no dia 1º de janeiro de 2018. E nele a gente traz aí mais um clássico dos clássicos, né? Como foi aqui o Casablanca. Esse também é um daqueles filmes memoráveis da história do cinema. Estamos falando de E o Vento Levou, filme dirigido por Victor Fleming e também por outros dois diretores, Sam Wood e George Cukor. Filme que contou aí com diversos problemas de produção, roteiro, e que tem um grande responsável por trás, que é o produtor David O. Selznick. Esse sim, insubstituível ao longo da produção, e o grande nome aí, a força criadora por trás desse épico do cinema mundial. Antes de começar o filme, vamos lembrar aí para vocês que a gente pede para vocês entrarem lá no iTunes e classificar a nossa página. Procura a gente lá, Podcast Filmes Clássicos. Dá a sua classificação, se quiser escreve um comentário lá, que a gente fica muito grato por isso. Você já sabe, para entrar em contato com a gente, né, você pode fazê-lo de diversas maneiras. Você pode entrar na nossa página no Facebook, em facebook.com/podcast Filmes Clássicos. Você pode acessar a nossa conta da Filmou, né? A gente tem lá o login de Podcast Filmes Clássicos, é o nosso nome de usuário, procura a gente por lá. E você pode, claro, acessar o nosso site oficial, que é www.filmesclassicos.com.br. E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, né, que também se chama Podcast Filmes Clássicos. Vamos lá, galera, hoje o papo é E o Vento Levou, Gone with the Wind, filme de 1939. Mais um episódio aí do podcast que a gente vai fazer de um filme, né? Feliz 2018 para vocês, é o que eu desejo. Primeiro episódio do ano. Tá aqui comigo Alexandre Cataldo falando de Blumenau. Fala, Alexandre. Alô, Fred. Alô, Sérgio. Tudo bom, pessoal? Beleza. E tá também aqui falando de São Paulo, Sérgio Gonçalves, um dos originais aqui do samba, voltando aqui no nosso podcast. Fala aí. E aí, tudo bem? Depois de tanto tempo? Bem? Como é que foi seu Réveillon? Ah, foi ótimo. Espero que tenha sido, né? Tá certo. Beleza, galera. Vamos falar então aí de E o Vento Levou. É um dos... Como Casablanca é também aquele clássico dos clássicos, né? Já vou começar discordando já na primeira frase. Pode discordar. Como Casablanca, eu acho que ele tá léguas de distância de Casablanca. Mas tudo bem, a gente chega lá nos próximos minutos ou horas aí de conversa, mas tudo bem. Vamos em frente. Há controvérsias. Eu não vou entrar na conversa, no debate aí, mas eu entendo o que cada um de vocês dois quis dizer, né? Eu acho que os dois são similares, talvez, na fama com que ficaram ao longo do tempo. E hoje, quando você pergunta para alguém um exemplo de um mega clássico do passado, os dois geralmente vão vir na primeira linha das citações, né? Foi essa comparação que eu quis fazer. Não, eu entendi totalmente. Eu conversei hoje, coincidentemente, eu estava conversando com os meus filhos no carro, vindo pra cá, comentando que a gente ia fazer o podcast, e aí falei, meu filho maior estava perguntando sobre negócio de remake, ele falou, você acha que deviam fazer um remake do Vento Levou? Eu tava perguntando. E aí eu falei desses filmes que são meio intocáveis, né, pelo fato de serem clássicos absolutos, e por melhor que seja uma nova versão, nunca vai chegar aos pés da original, e a gente falou justamente desses dois filmes, E o Vento Levou e Casablanca, que talvez sejam os dois clássicos mais lembrados e mais citados, né? É uma opinião pessoal minha, isso, né? De achar que O Vento Levou é muito superior a Casablanca. Mas eu entendo quem considera Casablanca igual, tão importante quanto, ou até melhor.
Não acho que é uma bobagem, isso é uma opinião pessoal minha, lógico. Mas igual nunca. Eu concordo, entendi o que você quis dizer, que são dois produtos, né, da indústria, mas produtos que nasceram totalmente diferentes, né? Sim. Um já foi concebido para ser grandioso desde o início, né, uma mega produção de um visionário, vamos dizer assim, de um louco, né, que era o Selznick, e outro que era para ser apenas mais um filme da Warner, né? Que acabou virando o que era. Mas assim, tem semelhanças, né? Essa coisa de ter um produtor forte, né? Como era o Halby Wallace lá atrás do Casablanca e controlando a produção, os mínimos detalhes, né? O Selznick era um control freak nesse sentido também, né? Ele e aqueles memorandos dele que ele ficava passando para todo mundo e tal. O fato de serem dois filmes com problemas sérios de roteiro, né? A gente sabe que o Vento Levou chegou na ilha de edição sem ter um roteiro fechado, totalmente pronto, né? A coisa estava mais na cabeça do Selznick. Isso não é só esse o problema, né? A responsabilidade era muito grande, porque no momento que ele começou a ser produzido, ele já estava baseado num livro que era um best-seller, era um sucesso absoluto, né? O Romance da Margaret Mitchell. Então, assim, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Pressão não era simplesmente, enorme. eu tenho um roteiro, eu tenho liberdade para trabalhar com o roteiro como eu quiser. Não, ele não tinha. O público ia exigir, era muito recente. Não está falando de um romance que tinha sido um sucesso, sei lá, 10, 15 anos atrás. Não, era dali. Né? Quando ele comprou os direitos do livro, o livro nem era ainda, ele estava sendo publicado, ele nem era ainda um best-seller depois, que viria né, a ser. Que foi publicado. Pois assim. Foi tudo muito rápido, né? O livro foi publicado, se não me engano, em 1936, foi isso? Isso, foi em 36. Pois é, o filme é de 39, é pouquíssimo tempo, né? E durante esse período todo da produção, de uma maneira ou de outra, o público ficou na expectativa, até porque foi criada a campanha publicitária em cima disso, para o filme que iria ser produzido pelo Celso, para não deixar o interesse pela coisa morrer, né, junto ao público, aquela coisa toda de, inclusive, a campanha para achar qual atriz seria a Scarlett, aquela coisa toda que muita gente até diz que foi algo apenas publicitário, que já tinha mais ou menos em mente ali quem que ele queria, enfim. Isso... há quem diga que já estava determinado, né? Mas como ele ainda não tinha o dinheiro, não tinha meios para fazer o filme, para manter a atenção, ele criou essa campanha. Ele já sabia desde o início que a Vivian Leigh seria a Scarlett. Então, né? O público tinha já ideias bem claras da história e aquelas noções. A cobrança ia ser muito grande, né? O próprio Gable, a gente vai falar dele depois, ele tinha muito medo de aceitar o papel justamente porque ele sabia que ele tinha que corresponder às expectativas que se criaram, né? O público, o universo de leitores do livro, em massa, só via o Clark Gable no papel, então ele não tinha como falhar, né? Toda essa questão da busca pela Scarlett, né? A gente pode lembrar algumas coisas assim. Eu vi aquele documentário, né, que é ótimo, imagino que vocês tenham visto também. Se não viram pro podcast, já viram alguma vez na vida, que é aquele making of, né? Isso. Making of a Legend, né? Making of a Legend, Gone with the Wind, né? Documentário aí famoso sobre a produção. E eles relatam ali, né? A secretária dele relata que, né, a passagem dela por Atlanta, quando ela disse que cerca de 400 a 500 meninas se inscreveram para tentar fazer o coisa, né? Parece que eles chegaram não a testar, mas ter 1.400 pessoas, isso que diziam, né? Interessadas ali em interpretar a Scarlett O'Hara. E tanto é que ela mandou... Isso desconhecidas, né? Desconhecidas, né? Fora as atrizes famosas. Eu tenho a lista aqui de atrizes mais famosas que depois eu posso até citar. Mas, realmente, essa foi uma grande sacação dele, né? Para ir empurrando ali a produção enquanto ele estava correndo atrás do roteiro, né? Que esse roteiro foi bem problemático também. Como o Sérgio falou aí, né? Ele adquiriu por $50 mil, que era um recorde na época, para um livro de uma autora desconhecida, né? Não foi de primeira, né? Não. O roteiro foi recusado sistematicamente por todos os estúdios, pelo próprio Selznick, inclusive achava que era uma grande soma de dinheiro, aqueles $50 mil, e chegou a perguntar lá para
assistente dele, eu acho que era a Kay Brown, né, que tem os depoimentos dela nesse documentário, ela você tá louca? Pagar 50 mil? Não... Enfim, descartou. Aquele Val Lilton, que depois fez aquele Sangue de Pantera, né, foi produtor de filmes B e tal, ele era da empresa do Selznick, né, que ele tinha feito, formado a empresa, né, o Selznick International Pictures, com um cara chamado John Whitney. Aí esse cara falou pra ele que, porra, achava uma furada produzir esse livro, né? Mas essa Kay Brown, ela tinha uma visão diferente, né? Ela entendia que poderia dar um bom filme e ela insistiu, de tanto que ela insistiu que o Selznick concordou, falou, então você compra, mas desde que mantenha os 50 mil, também mais do que isso eu não pago. Ela disse que ele seria louco se não comprasse, né? Mas parece que o Selznick, bem depois, até mais perto do momento em que ele vendeu a participação dele no filme, que eu acho que foi 42, por ali, ele deu mais 50 mil para Margaret Mitchell, porque ele reconheceu que tinha sido muito pouco o que ela tinha recebido. Por mais que ele esperasse fazer um grande filme, ele não esperaria que seria isso que acabou se tornando, né? E O Vento Levou. Não tinha como ter essa noção. Foi... Até porque o risco era muito grande. Agora, só uma coisa, fugindo um pouco do filme em si, voltando aqui para nós. Uma coisa difícil que eu estava pensando a semana inteira, a gente vai conversar sobre o Vento Levou. O que é difícil é a gente falar alguma novidade, né? Sobre O Vento Levou. Porque, porra, é um filme de quase 80 anos, um dos filmes mais analisados, um dos filmes mais batidos, né? Por assim dizer. Não tem absolutamente nada que a gente possa dizer que o ouvinte mais curioso aí, que gosta do filme, já não tem escutado, né? Então a gente pode tentar. A gente não pretende aqui também trazer, não se propõe a isso, né? A gente tá bom. Vamos conversar sobre o filme, né? Exatamente, é uma conversa sobre o filme. Quem gosta do filme sempre vai gostar de ouvir uma conversa sobre o filme. Eu, pelo menos, sou assim. Por mais que não traga uma novidade, né, tem a impressão pessoal de cada um. A gente vai discutir algumas coisas sobre o filme propriamente dito, sobre o assunto de que o filme trata, que também é algo muito interessante. Em vez de começar falando sistematicamente, como a gente costuma falar, sobre a produção, o diretor e tudo mais, eu queria, se me permitem, só colocar algumas perguntas assim para atiçar a coisa. Vendo o filme, bom, uma coisa fica muito clara, né? A gente vê hoje a versão restaurada, principalmente se você tem acesso ao Blu-ray, é uma experiência de cinema maravilhosa, que acredito até que mesmo quem viu no cinema na época não conseguiu usufruir de toda aquela qualidade do Technicolor e tal. Eu acho que a restauração digital, né, com o uso de softwares e tal, que consegue alinhar perfeitamente lá os três, né, as três cores, né, torna uma coisa assim que você vê o filme hoje e se você não tivesse caído hoje na Terra e ninguém te falasse que é um filme de 1939, você poderia acreditar que não é realmente, porque é um filme que parece feito 10 anos atrás ou ontem, né, com a qualidade da imagem. Então eu acho que isso é algo que é fundamental na experiência, né? Para quem viu o filme, eu vi numa versão antes da restauração, lá numa fita VHS, ou quando passou na TV nos anos 80 e tal, de repente não curtiu tanto porque o filme tinha um aspecto envelhecido. Eu posso falar nesse sentido, porque voltando pro Casablanca, eu sempre preferi o Casablanca, né? E continuo preferindo. Mas O Vento Levou eu achava um bom filme, mas assim, passei a apreciar muito mais depois que eu comprei o Blu-ray e vi agora, né, pela primeira vez essa versão do Blu-ray. Realmente, a fotografia do filme nunca tinha me tocado como é bonita, né? Ainda que a gente saiba que tem muito de artificialidade naquilo tudo, né? Principalmente aqueles cenários pintados, né? Aquela coisa toda. Mas como tem uma pegada de fábula, né? Exatamente, mas... Isso é uma coisa interessante, né? O espectador de hoje em dia, quando vai assistir um filme, se ele vê qualquer coisa assim que parece que não é real, ele fala, isso é mal feito, isso é mal feito. A gente assiste O Vento Levou, a cena clássica lá em cima da ponte, quando o Rat abandona a Scarlett, aquele céu todo vermelho ali,
fala, pô, aquele céu, esse céu aí tá meio artificial. Aquilo é maravilhoso. É maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. Você sabe que aquilo é um cenário, a iluminação, aquilo não deixa de ser bonito por causa Como disso. se os filmes modernos não tivessem inundados de efeito de computação gráfica. Pois é, assim, né? Aí nos filmes modernos é tudo feito à base de computação gráfica. E o pessoal não tem absolutamente nada além de um fundo verde atrás dos atores, mas é mais verossímil e a plateia aceita melhor aquilo. Ali eram outros truques óticos, né, da época. Tem muito matte painting, né? Aquela técnica de usar o pedaço do quadro pintado, eles botam pintado em vidro, né? E botam em perspectiva e registra aquilo e tal. Mas então, antes ali, há pouco eu estava falando, eu ia fazer uma pergunta. A pergunta que eu queria falar é o seguinte: você assiste o filme e é uma coisa curiosa, porque às vezes você para e pergunta, qual é o defeito desse filme? O que tem de errado com esse filme? Porque a gente vê que é um produto maravilhoso da indústria de Hollywood, né, dos anos 30. Tem uns probleminhas, sim. A gente vê que é um produto maravilhoso. Agora, por que será que hoje em dia, e já não é hoje em dia não, já há algum tempo, se você pergunta, faça uma lista do seu top 10, do seu top 50, do seu top... É difícil aparecer e o vento levou, vocês já repararam isso? Cara, só pra você ter uma ideia, ele tá na lista da Sight and Sound, que é a lista que o pessoal mais só despenca, coloca. Né? Ele só despenca, né? Aquela lista que diz que o Corpo que Cai é o melhor filme, né? Antes era o Cidadão Kane, eles fazem a lista de 10 em 10 anos e tal, a última lista é de 2012. Ele tá em 235 na posição, acho que dos críticos, e 322 entre o voto dos diretores, pra você ter uma ideia. Pois é. Assim, o que tem de errado no filme? Né? Era até algo que eu queria falar no início do podcast, vou aproveitar e falar aqui. Fazer uma parte, porque das coisas que eu pesquisei, algumas críticas que eu li, um podcast que eu ouvi e tal, o pessoal hoje critica muito o filme pela questão do conteúdo racial dele. Entendeu? Tem gente que chega a dizer que é uma espécie de nascimento de uma nação com menos cavalos. Pra você ter uma ideia. Né? A forma como ele retrata os negros no filme, né? Que todos são... que o pessoal chama lá nos Estados Unidos de Uncle Tom, né? Que seriam o escravo que é super subserviente ao mestre dele, né? Então aceita, ele não é rebelde. Ele é quase feliz. Ele é quase feliz por ser, de estar naquela situação. Como é agradecido. Como é um pouco a Mamie, né? A personagem da Hattie McDaniel ali no filme e tal. Mas assim, o que eu ia falar no início do podcast é que a gente aqui no podcast não tem a intenção de entrar nesses detalhes, né? Nessa questão, se a gente estivesse fazendo aqui o Nascimento de uma Nação, eu falaria acho que a mesma coisa. A gente está aqui interessado em analisar o filme, como obra cinematográfica e tal, independente se ele tem uma questão de mais política, de tentar romantizar a questão do Sul ali, dos Estados Unidos, né? Como se aquele tempo que fosse o tempo legal de se viver. Posso só fazer uma parte sobre essas interpretações? Tem gente que acha o filme também muito longo, entendeu? A questão eu já ouvi críticas falando incomoda, o seguinte, assim, se você pensar, crítico, né, profissional e tal, falando assim, um filme que não tem muitas cenas marcantes, se você pensar. Eu vi isso aí, eu li essa crítica, eu achei absurdo isso aí. Claro que tem cenas marcantes, mas assim, pro tamanho do filme, de repente o cara tá esperando mais cenas marcantes. Mas claro que tem vários. A gente vai citar aqui. Eu acho que tudo tem que ser analisado dentro do contexto, né? É muito fácil você hoje pegar aquilo ali e, evidentemente, assim, ninguém tem dúvida, nenhum de nós, não só nós três, nenhum de nós nos dias de hoje ia cometer o absurdo de achar a escravidão uma coisa legal. Obviamente que é algo execrável, uma mancha na história da humanidade, né? No entanto, a senhora Margaret Mitchell, que escreveu o livro, começando lá nos anos 20 ainda, levou quase 10 anos escrevendo esse livro, ela era sulista de Atlanta, nasceu em 1900, ou seja, menos de 40 anos depois da Guerra da Secessão e do término da escravidão. Ela cresceu ouvindo histórias sobre isso,
né, sobre esse passado. Ela via ruínas daquelas opulentas mansões lá como a de Tara ou a de 12 Oaks estão no filme. Então aquilo ali era parte do imaginário dela, não tão antigo, né? É claro que o modo de vida do Sul era baseado numa coisa horrenda, que era a escravidão. Aquela riqueza, aquela opulência eram baseadas naquilo, né? E a gente não está aqui defendendo, e eu acho que o filme não defende isso. O filme, para começar, ele é muito fiel ao livro, então se é para criticar... Aquilo ali. Sim, ele romantiza. Eu não acho que ele romantiza, né? O que acontece, isso que você falou, Fred, é lógico que contribui hoje em dia, né, com as patrulhas aí do politicamente correto, principalmente. A gente nem está falando disso, a gente está falando de racismo, que é algo muito mais sério do que o politicamente correto. Evidentemente, quem assiste esse filme hoje fala, mas espera um pouquinho, porque a gente parte de um pressuposto, né, que os mocinhos da história ali são os sulistas, são os confederados. Verdade. E os vilões, o vilão quem que é? É o Yankee estuprador. Entendeu? É o Yankee lá quem vai. Então, poxa, quem não conhece a história, o que aconteceu, o que foi a Guerra Civil, né, ou a Guerra da Secessão Norte-Americana, vai achar que realmente os injustiçados eram os sulistas. Quando a gente sabe que na realidade a guerra aconteceu porque o Sul defendia o modo de produção deles, que era um modo escravagista. Eles dependiam da escravidão, né, da agricultura, da produção de algodão principalmente, e o norte estava se desenvolvendo, muito mais industrializado. Lincoln era o presidente, tanto que assim, a Guerra da Secessão vai de 61 a 64, a abolição da escravidão nos Estados Unidos é assinada em 63. Então assim, eles estavam lutando... disputa econômica, o estopim, né? Não, o centro da guerra, o motivo principal foi a escravidão. Né, ou várias outras desculpas, né, os valores, a cultura deles, eles defendiam de várias outras formas, mas na verdade o motivo realmente da guerra foi a escravidão. Só que dentro dessa história toda, desse pano de fundo que aí o vento levou na Guerra da Secessão, o que as pessoas se esquecem, ou pelo menos acham que não cai bem, né, enxergar sob esse prisma, é que o filme não é sobre isso. O filme poderia ser sobre qualquer guerra, de qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer civilização, qualquer sociedade que fosse destruída. Seja, sei lá, seja o Vietnã, seja a Sérvia hoje em dia, fossem os judeus na Segunda Guerra. Inclusive, ele é lançado meses antes de começar a guerra na Europa. A Segunda Guerra nem tinha começado. Quando o filme foi lançado, já tinha estourado a guerra, né? Foi dezembro. Não, então, mas o que eu quero dizer é que a Guerra da Secessão, ela serve de cenário, né, para descrever o quê? Para descrever o instinto de sobrevivência e de superação de uma personagem principal, que é a Scarlett. O filme, ele acaba romantizando um pouquinho mais, até quem lê o livro sabe disso, que o livro é muito mais um drama de guerra. Mas o livro é mais racista, né? O livro é mais pesado, o livro é mais racista, né? O livro é mais... Não é só questão mais racista. Quando ela escreveu isso, talvez ela nem percebesse o peso que teria no futuro ter algumas coisas do livro, né? Como, por exemplo, o fato do Ashley Wilkes, o Kennedy naquela cena famosa quando eles saem para se vingar do ali é uma reunião da Ku Klux Klan, né? Exatamente, são todos membros da Ku Klux Klan, né? Quando eu li isso no livro, eu falei, meu Deus do céu, olha como eles foram felizes em tirar isso, porque se isso tivesse no filme, o filme já estava dizimado e execrado há muitos anos. Exatamente. Ele não seria mais esse clássico que a gente conhece hoje, né? Só que quando a Margaret Mitchell escreveu aquilo, para ela, muito provavelmente, aquilo nem era algo tão grave assim. Fazia parte da cultura, da realidade dela. Você tem que olhar... Por isso que eu digo que é muito semelhante ao Nascimento de uma Nação nesse aspecto. Você tem que olhar também com a visão do que era aquilo naquela época, né? É o conteúdo que o Alexandre falou, né? Não para justificar a ideia que tem o filme, né? Continua sendo execrável esses aspectos. Mas você não vai, pelo menos na minha visão, você não vai dispensar a importância do Nascimento de uma Nação e de Um Vento Levou na história do cinema, em termos de obra cinematográfica, por conta disso. Né? Eu tenho a minha posição pessoal. Você tem que saber o que cada coisa representou no contexto histórico, ok? Mas deixar de apreciar uma obra e dizer que a obra é repugnante por causa disso. Então você vê, por exemplo, lá tem gente que
repugna o Soy Cuba porque ele tem um viés político e tal. Porra, é um filme lindo. É um filme com uma cinematografia linda. Mas eu não duvido nada que nessas listas isso seja muito levado em consideração. Mas então, voltando a essa questão mais de... Né, eu falei que eu queria falar sobre o conteúdo social, político do filme, a gente falou bastante. Não, mas a gente tem que falar, porque isso não pode servir como uma desculpa ou uma justificativa para você falar o filme ele é racista, porque ele mostra o negro assim. Ele não mostra o negro sofrendo, né? Você olha lá, dá a impressão que todos os negros, eles estão muito satisfeitos, eles são quase membros da família, né? Ele não mostra a realidade do negro. Se bem que ele mostra basicamente os negros da casa, né? Os negros da casa. E assim, da casa, se a gente parar para pensar, é razoável supor que houvesse realmente situações assim de negros que conviviam dentro da casa, aqueles de mais confiança, que viviam gerações, como a Meme, por exemplo, que viu gerações nascendo, ajudou todo mundo, entendeu? Que estava lá, mas num regime de escravidão. Só que assim, volto a repetir, o filme não é sobre isso. Não. O foco do filme não é esse, ele não está retratando a escravidão, ele não está retratando o problema político, ele não está retratando a guerra da secessão. O foco dele é outro dentro desse contexto da guerra e da queda do Sul. A transformação, né? da personagem da Scarlett O'Hara, né? E é de novo mais um desses filmes que mostram que como o ambiente modifica, né? A jornada do herói ali, no caso a Scarlett O'Hara. E tem uma coisa que eu descobri, entre aspas, mas uma coisa que eu comecei a reparar muito mais nessa revisão que eu fiz, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é essa questão da... Quem é o par romântico da Scarlett, afinal de contas? É o Clark Gable? É o Rhett Butler? Parece que não. No final ele chega e abandona ela, né? Maior spoiler do cinema que eu acabei de dar, né? Frankly, my dear, I don't give a damn. Pelo amor de Deus, né? E outra, né? E outra, você pega um filme, né, dos maiores ícones de Hollywood, da Hollywood clássica, com o final menos hollywoodiano possível. Parecido porque, assim, de novo com Casablanca também, né? Um pouco. Bom, se fosse na... Mas só pra concluir, quem é o... A Scarlett O'Hara termina com quem no final do filme? Com a Terra, com a Terra. Exatamente, nunca tinha percebido esse arco do personagem que no início do filme, uma das primeiras cenas é o pai dela andando de cavalo, não sei o que, a gente já tem um insight ali do que provavelmente vai acontecer com o pai dela mais à frente, né? Tem aquele plano, né, ela e o pai... Tem assim, aquele plano fenomenal que é um truque de fotografia aquilo ali. Que é repetido, acho que 2 ou 3 vezes no filme, né? E é muito bonito. Muito bonito. E é o pai dela falando pra ela que, você tem que dar importância à propriedade. Porque é isso que vai ser o que vai restar no final, né? Tudo mais vai acabar. O que vai restar é a propriedade. And when I'm gone, I leave Tara to you. I don't want Tara. Plantations don't mean anything when... Do you mean to tell me, Katie Scarlett O'Hara, that land doesn't mean anything to you? Why, land is the only thing in the world worth working for. E a gente vê ao longo do filme ela sempre quando tem algum problema querendo voltar pra Tara. Teve 3 maridos, né? 2 morreram, 1 abandonou. Tudo parece que vai desabando ao redor dela e no final ela fica com a propriedade. É quase como se fosse um personagem mesmo, né? Meio clichê falar isso. Mas... Que era em tese o cara por quem ela era apaixonada, quando fica... livre, né? Ela já não tá interessada mais nele também. Não tá interessada, ela se liga no cara que sempre valorizou ela, né? Foi o Red. Se é que algum dia ela realmente esteve verdadeiramente interessada, né? A história levanta essa questão, né? A impressão que ele sim sempre esteve muito interessado nela. Eu acho que a autora, principalmente a Margaret Mitchell, quando concebeu essa personagem, até eu acho que inicialmente teria um outro nome, né, Pansy, e depois alguém falou para ela que o nome era horrível e mudou para Scarlett, não no filme, né, já no próprio romance, evidentemente era Scarlett, mas eu acho que ela queria de alguma forma simbolizar na personagem da Scarlett o próprio velho sul, né, aquela coisa do obstinado, orgulhoso, né, não querendo se curvar ao norte opressor na visão do filme. Não estou dizendo que é a visão certa historicamente. Não sendo submisso, né, e resistindo à derrota, renascendo, assim como o Sul, de certa forma, renasceu com outro
com a outra maneira de ser, não mais escravagista, né? Mas é interessante que ao mesmo tempo que ela faz isso, pra mim eu sempre interpretei essa coisa da Scarlett ser uma menininha mimadinha, né? Que a gente vê isso no início do filme, praticamente não tem nada na cabeça, a não ser com quem no início, principalmente. No início, né? Com quem que ela vai casar, né? Aquela famosa frase que você adora dela aí, né? War, war, war. Só falam de guerra, não sei o quê. E cercada de pretendentes, aquela coisa toda, e parece que a diversão dela é flertar com quem já está comprometido, né? É engraçado aquele primeiro plano dela, se a gente pensar nessa questão fora filme, que a gente já comentou aí, nessa busca pela Scarlett O'Hara. Porque uma vez, aí depois a gente volta e conta um pouquinho como é que foi essa busca. E como é que a Vivien Leigh chegou nesse papel. Mas uma vez que a gente sabe, e todo mundo soube antes do filme, né, que a Scarlett O'Hara seria a Vivien Leigh, por que ele faz um plano onde ele reluta em mostrar ela de cara? Vocês repararam isso? Que o primeiro plano dela tá escondida atrás do cara. O cara tá em pé falando com ela e a câmera vai se aproximando. E aí, num determinado momento, o cara sai da frente dela e a gente vê ela quase em close, né? Mas... Não, achei engraçado. Curioso isso, um artifíciozinho fica legal, curioso, né? Ele criou mas nem teria como ser um mistério, não, né? Então, isso que eu tô falando, não era um mistério. Todo mundo sabia que era Scarlett O'Hara, mas ele segurou ali um pouquinho antes de... Entendeu? O que eu tô querendo dizer? Não, acho que talvez pela ansiedade. Ele né? deu uma esticada na ansiedade. Pô, vamos ver, é a Scarlett O'Hara ali, é a Vivien ali, não sei o quê. De finalmente conhecer a personagem como é que ela na tá, tela, exatamente, né? como é que ela tá no papel, né? Maquiagem, o cabelo, o que seja. Os irmãos Tarleton, né? Que no livro são gêmeos, no filme não, e curiosamente no créditos eles inverteram o nome dos dois. E um né? deles é o Super-Homem, né? É o Super-Homem, é o cara que George fez Reeves, a série de TV na década de 50, né? O George Reeves. que depois se suicidou, né? Se suicidou, né? Curiosa, uma coisa interessante e bem atípica, né? Não sei se tinha sido feito dessa forma antes. Os créditos originais, eles não eram por importância do personagem, né? Como era tradicionalmente, até hoje né? Senão seria provavelmente Vivien Leigh, Clark Gable em segundo, não, mas... Clark Gable primeiro, né? Mas foram apresentados divididos em 3 partes, sessões, de acordo o Tara e depois 12 Oaks e depois... Pelas famílias, né? As famílias, Atlanta, e dentro das famílias pela importância social, né? O pai, quer dizer, você vê na família... 12 Oaks, primeiro aparece o pai... Que é o Thomas Mitchell. Não, no 12 Oaks vem lá o... Ah, sim. O cara que é bem coadjuvante, tá numa cena só praticamente e depois é que vem o pai né, do Ashley. Que é o Leslie Howard. Poxa, mas era bacana. Eu gostava disso, dos créditos aparecerem no início do filme. Hoje em dia nem o título mais os filmes aparecem, né? Você já percebeu? Hoje o filme começa, você vai ver o título do filme, a direção, é só no final. É tudo no final. Não sei, as pessoas não têm mais paciência de assistir aquilo. Eu não entendo. Talvez. Sei lá, eu sinto falta disso, dos créditos iniciais do filme. Enfim. Curioso. Vamos falar um pouco aí da gestação dessa ideia aí, do roteiro, né? A gente tem que falar alguns nomes importantes aqui na produção desse filme. Um deles, o Sidney Howard, que foi o primeiro cara contratado pelo Selznick para escrever o roteiro, né? E ele escreveu a maior parte do roteiro, né? Até o momento que ele achou que não dava mais para ficar, né? Não sei se já estava de saco cheio das interferências do David O. Selznick, né? O Selznick colocou primeiro George Cukor, né? Um diretor que já havia feito alguns filmes para ele, na produtora dele. E que era amigo dele. Era amigo pessoal dele, né? E era um cara muito querido pelas atrizes, né? Era conhecido, reconhecidamente um diretor desde 37, de mulheres, né? Ele já estava contratado, né? Ganhando salário e tudo. E ele coloca ele de frente pro projeto, né? E assim ele começa a tocar a coisa, né? Você falou do Howard, né? O roteirista. Porra, imagina só que trabalho descomunal, né? Um sujeito tem que fazer uma adaptação de um livro de mais de 1000 páginas
né? O primeiro ele fez um tratamento, né, como eles chamam, né, que seria uma resenha, né, de como seria o roteiro, de 50 páginas. E aí a primeira versão mesmo do roteiro apontava para um filme de cerca de 6 horas de duração. Né? Foi a primeira versão dá para entender, né? Um livro de 1000 e tantas páginas. Depois cortar isso tudo, realmente o trabalho hercúleo mesmo. Né? Aí realmente foi um trabalho difícil e ele parece que gostava de viver meio recluso na Nova Inglaterra, lá onde era a casa dele, ou seja, Costa Leste, né? Então ele trabalhou a maior parte do tempo à distância. Ele tinha uma fazenda lá, né? E ele se recusava a vir trabalhar junto com o Selznick. E esse foi o grande problema, né? Porque ele queria depois trazer o Howard para fazer as adequações, né? As com revisões, cortes, né? E tudo mais. E ele não foi. Só depois um pouco que ele aceitou ir para revisar a segunda parte, né? Depois que outras pessoas já tinham feito a revisão da primeira metade do filme. Mas mesmo assim muita gente acabou metendo a mão, né? Se a gente para pra pensar, né? Isso é um negócio interessante do papel que o produtor tinha nessa época. Sim. Né? Hoje quando a gente fala no filme, é o filme de quem? É o filme do fulano de tal. Você pensa no diretor, em muitos filmes o diretor é praticamente o autor do que vai acontecer ali. O diretor aqui não, ele é uma figura técnica. Você precisa dirigir esse meu filme, o filme é meu, você vai dirigir pra mim, entendeu? E isso muito provavelmente foi um dos motivos da saída do Cukor, né? Porque você imagina, você tá dirigindo um filme, né? Você tá com as suas ideias e o produtor tá lá, olha, o dinheiro é meu, eu quero que faça isso desse jeito, hora eu quero que esse personagem tem que falar isso. Ele mesmo escrevia partes do roteiro. O roteiro final nunca existiu de O Vento Levou, né? Era mais ou menos como a gente comentou até em Iluminado, né? Que o Kubrick entregava na hora, assim, as folhas do que os atores tinham que falar. E chegou no momento, foi nesse momento aí de ruptura do Cukor do projeto, que o Selznick, ele começou a se distanciar muito da versão do Howard, né? Que o Cukor achava que era melhor. Então o Cukor, num determinado momento, falou pra ele, porra, o problema, né? A produção estava andando muito lentamente com o George Cukor, né? E o Selznick estava preocupado com isso. E aí o Cukor se defendeu falando, não, o problema está no roteiro, o roteiro que não tem ritmo, não consigo dar o ritmo que você está querendo porque o roteiro não está legal. E aí ele demitiu o Cukor, né? O Louis B. Mayer, aí a gente tem que voltar um pouco para entender como é que a MGM e o Louis B. Mayer tá nessa história, né? Que o Selznick, ele era casado nessa época com a filha do Louis B. Mayer, que era o cabeça da MGM, né? Um dos chefes de estúdios mais poderosos da indústria ali no momento. E ele convenceu, depois de batalhar bastante, a colocar o Louis B. Mayer e a MGM no projeto, né? Porque ele queria o Clark Gable, como o Alexandre falou aí, o público queria o Clark Gable, o público não via outro Rhett Butler que não fosse o Clark Gable. Só que o Clark Gable era o nome máximo da MGM na época. E a MGM não emprestava os seus atores top, né? E aí o Selznick acabou convencendo a MGM e o Louis B. Mayer com um baita de um negócio para a MGM, que a MGM acho que ia acabar com direito de 50% da bilheteria ao longo dos 7 a MGM cederia o Clark Gable, pagaria metade do orçamento do filme, que estava estimado em 2,5 milhões, então a MGM pagou 1.250.000. Isso. Né? E em troca teria metade dos lucros do filme e todo o direito de exibição pela rede lá da Loew's, né? A distribuição toda parte do filme, do, né? E claro, e o Selznick pagaria o salário do Gable durante as filmagens, né? E tinha uma história curiosa que é o seguinte. Fala. Não sei se você vai falar isso, mas que o Gable não queria fazer o papel do Rhett Butler, porque o Clark Gable achava que era um papel muito já no imaginário do público por causa do livro. Eu comentei isso antes também. Foi. Mas você não falou como é que o Louis B. Mayer convenceu ele de participar no filme, né? Fala aí, não lembro. Que na época o Clark Gable estava querendo se divorciar da esposa. Ah, sim. E porque ele estava querendo a fim de se juntar com a Carole Lombard, né, uma atriz. E
E o Louis B. Mayer foi lá e botou na mão dele mais uns $50 mil extra lá pra ele pagar a esposa pra fazer o divórcio, entendeu? Tipo, comprou a vontade da esposa de aceitar o divórcio. Uma história engraçada, curiosa. Nesse tempo em que ele não conseguia fechar o acordo com a MGM, outras pessoas, evidentemente, né, foram cotadas. O Gary Cooper foi bem cotado, né, mas o Goldwyn não emprestou. É o típico caso, né, em que você não consegue hoje em dia imaginar outra pessoa nos papéis, né? Não consegue. A Warner queria empurrar o Errol Flynn e a Bette Davis também. Isso, e junto com a Olivia de Havilland, né, um pacotão. Não sei, a gente se acostuma tanto, né, com um determinado ator no papel, mas eu não sei, sabe, Gary Cooper, Errol Flynn, talvez tivessem dado um bom Rhett Butler também. A gente acabou se acostumando, né, muito com o Clark Gable nesse papel, mas eu acho que o papel da Scarlett era um papel mais difícil, né, muito mais central do que do Rhett Butler. Eu acho que o outro poderia ter feito também, enfim. E mesmo depois do filme, o Clark Gable não gostava do filme, ele falava, esse aí é um filme mais pra mulheres e tal. Ele não ligava muito pra esse filme, não. É engraçado pensar nisso. Ele não ligava. Não era o tipo de filme. O filme pra ele só era bom quando eram as cenas mais, né, macho, cenas de ação e tal. Aquelas cenas muito caseiras não era com ele, não. Ele tinha um conflito também com o George Cukor, né? Acho que eles não estavam muito bem, não. Pois é, essa parece que foi uma das razões do Cukor sair. Além da questão do roteiro, foi uma questão pessoal com o Clark Gable. Bom, o Gable não gostava do estilo do Cukor, que era um estilo mais sensível, mais suave. Ele gostava de um diretor com mais pulso, né? Como era o Victor Fleming. E tem uma história de bastidores também, não sei se vocês leram sobre isso, né? Que o Clark Gable, isso eu acho que é meio sabido, né? O Clark Gable, ele tinha trabalhado como, vamos dizer, eu já sei que você animador do circuito gay, vamos dizer assim, né? De Hollywood. Eu ouvi essa história. E o George Cukor, isso é sabido também, ele era gay e tal, então eles já se conheciam dessa outra fase. E o Clark Gable ficou muito desconfortável com essa situação. Então ele fez o possível para trocar. Já em 1938 existem cartas do Selznick dizendo que havia pressão até da mulher dele, via da MGM, né, via a mulher dele, né, que era filha do Irene, acho que era Irene Mayer, dizendo que já tinha uma campanha para tirar o Cukor, ou seja, antes até do início das filmagens, né? Mas a coisa mesmo foi já com 3 semanas, né? Parece que ele trabalhou, acho que 18 dias de filmagem, exatamente. E muitas cenas do filme ficaram, né? Muitas cenas do Cukor estão no filme, né? Dizem que a maioria foi refeita, foi refilmada, né? Parece que uma das... Algumas sim. Aquela primeira sim. Eu vi um percentual, assim, que alguma matéria, alguém pesquisou e escreveu o percentual de quanto cada diretor contribuiu com o filme, né? Em termos de cena. E o percentual do Victor Fleming seria algo em torno de 45%, né? Inclusive essa matéria inclui outros diretores, né? Diretor de segunda unidade, um outro cara lá que ninguém nunca ouviu falar e dirigiu algumas cenas e tal. Porque chegou um momento que tinham 5 unidades trabalhando. E mais pro final o Fleming ficou afastado também, uns 15 dias, alegando uma estafa, um negócio assim, abandonou a direção. Teve isso também, né? Dizem que ele estava meio... o Selznick começou a se envolver muito mais no projeto, queria dar pitaco a toda hora, frequentava o set, filmagem. E ele não tolerava isso, e o Victor Fleming não tolerava, ele era um cara mais durão, né? E ele fez meio isso mais como aviso, né? Como aviso, e saiu, né? E nessa, o Louis B. Mayer, como colocou o Selznick, como colocou o Victor Fleming no projeto, colocou agora o Sam Wood, né, no projeto. Então o terceiro grande diretor que apareceu para fazer o Vento Levou, por influência do Louis B. Mayer, foi o Sam Wood, que a gente já falou um pouco dele aqui quando a gente fez o episódio dos Irmãos Marx, né? Dirigiu dois filmes. O Fleming era bom de pegar as coisas no meio do caminho. Acho que o Mágico de Oz ele pegou do Leroy, não foi? Tinha começado outro diretor também. Eu não sei, acho que foi o Melvin Leroy, mas ele realmente ele entrou no meio do esquema. E ele também saiu do Mágico de Oz também, né? Acho. Ele foi cedido para fazer o Vento Levou, né? Que é o que o Sérgio falou aí, né?
O cara era cedido para um filme, ó, você vai fazer esse filme aqui, agora você vai dirigir aquilo ali. Agora, o Sam Wood, ele permaneceu depois, justamente. Foi naquele momento que tinha várias unidades, ele permaneceu trabalhando no filme. Porque parece que o Sam Wood, ele fez um trabalho muito competente. E aí quando o Fleming viu que, porra, ele ia ficar meio que de fora... O amigo do Groucho. O amigo do Groucho chegou lá e mandou bem. Aí parece que o Fleming voltou e acabou ficando ali essas duas unidades principais, né? E cada um tocando a produção lá, tocando a direção, né, das cenas, separar as cenas e... Né, o Fleming, por exemplo, fez aquela grande cena uma das grandes cenas do filme, né? Que é aquela dos soldados, né? Ali deitados, né? Esperando atendimento médico. Eles usaram guindaste, né? Aquele movimento de grua, né? Que foi com guindaste. E a gente não tinha uma grua de altura adequada suficiente para cobrir aquilo ali, né? Aquela cena é impressionante, é uma das cenas que o cara que fala que não tem cenas marcantes. Eu já ia falar cena é marcante. Isso, né? Como que alguém pode falar que não tem cenas marcantes no Vento Levou? Não, ele não falou que não tem cena, ele falou que tem poucas cenas. Né? Eu acho... Essa é uma delas. Não, né? tem inúmeras, né? Mas tem um negócio interessante naquela cena ali, que o filme, a gente não falou, mas foi todo feito em estúdio, né? Eles recriaram o sul do país ali, nos mínimos detalhes, em estúdio, e naquele movimento de grua ali, eles tinham que ter uma preocupação enorme para não mostrar lá o Culver City, né? Que é a parte de trás lá onde ficava o estúdio, né? O estúdio ficava meio que do lado da MGM, inclusive. Você ia ver toda a linha ali da cidade, né? Se eles levantassem um pouco a câmera mais e tal. Claro, né? Aquela história famosa dos bonecos, né? Ali daquela metade, mais ou menos, daquilo que a gente vê ali são bonecos. Se tem uma coisa que incomoda um pouco nesse filme, né? Que é difícil achar, é justamente nessa parte essa cena dos bonecos. Os bonecos ficam levantando a mão, né? Porque assim, aquilo seria um monte de soldado machucado lá, não seria aquilo, todo mundo levantando a mão, pedindo alguma coisa, aquilo é muito fake, ainda mais depois que a gente sabe... É um efeito dramático, ainda mais depois, né? Que a gente sabe que boa parte ali são bonecos e as próprias pessoas que estão do lado do boneco que estão manipulando aquele boneco para que ele levante o braço, né? Mas o que me incomoda mais não são nem os bonecos, isso aí incomoda um pouco, mas é porque, principalmente no início, quando eles ainda estão bem próximos da câmera, quando a gente ainda vê eles mais próximos, a gente consegue já decifrar ali vários bonecos que estão até meio isolados, largados, né? Largados, e claramente é boneco, parece até uns espantalhos, assim, sabe? Você não vê o rosto. Eu acho que ali eles poderiam ter dado uma caprichada melhor nisso, que apareceriam mais próximos. É estranho você pensar, né, que foi mais fácil colocar boneco do que contratar figurante, né? Quem que não gostaria de aparecer no filme, né? Colocar uma roupa, deita aí, não é uma coisa... Mas e o cachezinho? Pois ali, mas assim, quanto custa um boneco, né? Eu não sei. Mas eu acho, eu não lembro qual foi a história, mas eu acho que teve algum problema com o sindicato. Tem uma história assim, né? Sindicato, porque tinha a questão dos figurantes, dessa forma. Tem um contrato, alguma coisa assim, era mais fácil colocar boneco, né? Eu lembrei uma coisa que eu ia falar antes, quando você estava falando daquela coisa, né, que poderia ser qualquer guerra, o que importava era ser o final de um mundo, né, o fim de um mundo, o fim de uma era, inclusive isso aí é falado dessa forma mesmo em vários momentos do filme, né, quando ele fala o fim. Ele fala, tá chegando ao fim, eu acho que o Ashley fala, o fim do quê? Ele fala o fim da guerra e o fim do nosso mundo também, né? Evidentemente. Ali me lembra em espírito, exatamente de acordo com o que você falou, alguns filmes que a gente comentou já quando a gente falou do Visconti aqui, né? Você vê filmes como o Leopardo, que isso está impregnado no filme inteiro, aquela coisa de fim de um era, mundo, né? Um mundo que está desabando, aquele mundo da aristocracia lá da Sicília, do conde, né, do aristocrata que está vendo lá a invasão da ilha pela unificação, aquela coisa toda, o mundo dele está desabando. Isso também está no Sedução da Carne, né, lá também do Visconti, está em outros filmes do próprio Visconti, muito claro. E outro contexto, né? Estamos falando lá de Itália, em
mais ou menos até em épocas semelhantes, mas em outro universo. Mas é aquela coisa, né, de mundo que termina, né? E isso está acontecendo diariamente, né? A gente não percebe mais tanto isso, né? Mas cada um de nós tem o nosso mundo, né? Tem a nossa vida, e a gente talvez se iluda muito, né? Que a gente tem a tendência de achar que isso é consolidado de uma maneira, né? Que não vão existir mais grandes revoluções, grandes guerras, grandes coisas. Não se sabe, né? Nada garante, né? Nada garante. Aí a história para nos dar algumas lições, né? Vocês querem falar um pouco da Vivien Leigh? E como a gente falou do Clark Gable, como o Clark Gable acabou no papel, né? Falar um pouco da Vivien Leigh, que é uma história, é o que o Alexandre falou, a história às vezes muito conhecida, mas pode ter gente aí que não conhece mais a fundo, né? A gente já falou aqui da busca que foi, né? Inclusive com atrizes amadoras, essa secretária do Selznick falou que em Atlanta, inclusive eles chegaram a entrevistar as últimas Miss Atlanta dos últimos 20 anos, né? Para falar bem exageradamente. Mas a quantidade de atrizes de Hollywood que ou fizeram teste ou foram cogitadas para esse papel, né? Não, porque foi mais do que assim testes com um monte de atrizes, né? E isso até corrobora um pouco essa teoria de que foi uma grande estratégia de marketing, porque foi uma campanha pública. Inclusive rádios divulgavam, as pessoas escreviam para rádios, sugerindo nomes, né? Que outro filme você conhece? Tem o cara da Nova Zelândia que sugeriu. Pois é, foi uma foi o único, né? Só, o único voto. Parecia que era uma campanha realmente de todo mundo. Olha, tá aberto, as inscrições estão abertas, né? Pra vaga da protagonista de um filme que vai ser uma super produção, de um best-seller que tá todo mundo esperando. Então, isso parece muito uma estratégia de marketing, né? E o Selznick, que não era bobo, é muito provável que isso tenha sido, que o nome da Vivien Leigh tivesse guardado numa gaveta há algum tempo ali, talvez se já não consolidado, ser, mas como um nome forte, uma possibilidade real. E não aparecer como a história conta, que no final o irmão dele ligou, olha, eu tenho aqui a sua Scarlett, entendeu? Essa história não cola, né? Não foi bem assim. Pode ser, mas a gente costuma falar lendas e, né? A lenda que existe é essa, é que num determinado momento a Vivien Leigh, que era uma atriz, né, que nasceu na Índia, inclusive, filha de pais empresários britânicos ricos e tal, então ela tinha uma criação bem parecida com a da Scarlett, né? Menina mais mimadinha e tal, tinha um perfil de Scarlett. Ela, em determinado momento, ela teria tido acesso ao livro, né? Isso é o que conta a lenda, né? E ela botou na cabeça dela que ela seria Scarlett O'Hara, né? E nesse momento, né, nesse período, ela estava fazendo um filme com Laurence Olivier, né? O Fire Over England. E eles estavam se aproximando. Ela era casada com um cara, né? E, inclusive, dizem que ela era fascinada pelo Leslie Howard. Leslie Howard era o ator favorito dela quando ela era adolescente e tal. E inclusive o marido dela, antes dela se envolver com o Laurence Olivier, era bem parecido fisicamente com Leslie Howard. Eu procurei as fotos aí, realmente ele era parecido. Que era o Lee, né? O sobrenome dela artístico ela manteve o sobrenome, né? Do marido. Mas ela através do Laurence Olivier, que o Olivier estava nessa época indo para os Estados Unidos fazer o Morro dos Ventos Uivantes. E o Olivier tinha como agente americano o Myron, né? Myron Selznick, que era o irmão do David L. Selznick, que era sócio na produtora do Selznick, que ele tinha uma participação lá. E aí ela, muito habilmente, ela tinha um agente que era inglês, mas ela fez uma espécie de contrato de gaveta com o irmão do Selznick, o Myron, já vislumbrando, né, ir para os Estados Unidos para ficar com Laurence Olivier e através dele tentar entrar ali na corrida para ser Scarlett, né? E aí vem essa história que o Sérgio falou, que o Selznick em cima da hora teria ali, né, depois da Paulette Goddard, tá quase que certa na cabeça do Selznick, né? Cada teste que a Paulette Goddard fazia, o Selznick se apaixonava mais por ela, como Scarlett e tal. Num determinado momento, eles tinham que dar uma limpada no estúdio, né?
da Selznick International Pictures lá, que tinha vários cenários de filmes antigos que eles tinham que derrubar para começar a fazer os cenários do Vento Levou. Deles a muralha do King Kong. Muralha do King Kong, exatamente. Que é aquela grande estrutura que a gente vê caindo naquela cena do incêndio de Atlanta. Com a porta e tudo mais, né? Se identifica até a porta, né? O portão e tudo, né? É engraçado olhar aquela cena e pensar no King Kong saindo ali. Mas King Kong em chamas. Mas aí, nesse momento que eles foram filmar, derrubar essas estruturas, o William Cameron Menzies, que era lá o production designer lá, o desenhista de produção, ele teve essa brilhante ideia de fazer, vamos fazer um incêndio nisso aqui, queimar isso aqui, aproveitar e filmar as cenas de Atlanta, né? Quando eles foram fazer essas filmagens, acho que foi uma das primeiras filmagens. Foi a primeira, né, que o filme teve. Foi em 38, eles não tinham nem elenco fechado ainda, né? Exatamente, usaram dublês para fazer o Rhett Butler e a Scarlett e tal. Aí nesse evento, o Myron teria convidado Laurence Olivier e Scarlett O'Hara para ir visitar... A Vivian Leigh. A Vivian Leigh, desculpa, a Scarlett O'Hara. A Vivian Leigh para visitar e conhecer o David O. Selznick. E ali o David O. Selznick teria visto a Vivian Leigh e falado, ela é perfeita. É ela. Ela. Achei a Miss Scarlett. Ela não era conhecida nos Estados Unidos, tinha feito poucos filmes, mesmo na Inglaterra já era conhecida, mas... Não, e era uma atriz não americana. Pois né? né? Sotaque inglês, cara. Ele declarou para ir, talvez, não sei se isso é fictício, não, teria que checar, mas ele declarou que a escolha dele tinha como fundamento o fato de que a Scarlett O'Hara do romance tinha ascendência irlandesa e francesa. Pai irlandês, mãe francesa, de ascendência francesa, e a Vivian Leigh também. Não sei se é verdade. Talvez então, uma desculpinha, né? Mas o pessoal do Sul falou que era melhor uma inglesa do que uma Yankee no papel. O que eu ouvi é que no final, de todas as atrizes que foram cotadas para fazer, no final ficou entre 4, né? A Joan Bennett, a Paulette Goddard, que eu já citei aqui, a Jean Arthur, que aliás tem os testes dessas atrizes, né, para fazer Scarlett. Nossa, o da Jean Arthur é assim, tu fala, caraca, é sério que cogitaram ela? Porque... a Paulette Goddard não é ruim, não, né? Não, a Paulette Goddard realmente acho que era mais próxima ali para fazer a Scarlett. Ela não era tão bonita quanto a Vivian Leigh, né? Mas ela não estava ruim, não. A Miriam Hopkins também foi bem cotada, mas ela já era mais velhinha. Posso citar aqui rapidinho? Olha só. Tallulah Bankhead. Katharine Hepburn, Miriam Hopkins, Susan Hayward, Loretta Young, Carol Lombard, Paulette Goddard, Margaret Sullivan, Barbara Stanwyck, Joan Crawford, Norma Shearer, Lana Turner, Joan Bennett, Mae West, Tallulah Bankhead, Jean Arthur, Lucille Ball, Bette Davis. Quem não foi? É mais fácil. Quem não foi? É mais fácil citar quem não foi, né? A Susan Hayward, você falou, né? Lana Turner, você deve ter... Sim, citei todas essas. Todo mundo. Agora, me desculpa o George Cukor que queria empurrar ela, né? A missíssima. A Katharine Hepburn. Mas, a Katharine Hepburn não tem... Eu nunca vi sex appeal na... Nem você, nem o Selznick. Eu também acho zero, né? Mas... Dizem que o Selznick descartou ela por causa disso. Só o Rossano Bratti que viu alguma coisa. Eu não vi esse filme. O filme do David Lean. Bom, mas e aí? E a Vivian Leigh no papel? Cara, eu acho ela excelente, cara. Também. O melhor papel dela, talvez. O filme é o que é, né? Por causa dela, sim, em grande parte. O filme se sustenta por causa dela. Porque assim, se ela tivesse sido fraca, né, no papel... Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. Vocês acham que Scarlett O'Hara é o maior papel feminino da história do cinema? Essa coisa de o maior é difícil, né? Mas que é um dos maiores. No sentido de mais marcante, eu acho que deve ser um dos maiores em extensão, porque ela está em praticamente todas as cenas do filme. Então, praticamente. De 3 horas e 50, ela deve estar perto de 3 horas na tela. E aquilo que a gente falou, a trajetória toda do personagem dela, né, cara? Mas não estou falando de duração, estou falando assim de importância, de peso, de... eu acho que sim. Acho que é um dos maiores, sem dúvida. Se alguém te pergunta, cita uma personagem feminina, você fecha o olho, com certeza vai vir Scarlett O'Hara na cabeça.
É, a mesma coisa você falar, me cita um vilão marcante do cinema e você não falar Darth Vader. É mais ou menos a mesma coisa. A gente falou um pouco dela quando a gente fez lá aquele episódio. O Alexandre acho que não tava no Grandes Atuações do Cinema Clássico, né? Acho que foi até o Sérgio que trouxe a Vivian Leigh. Ah, não, foi o Marcelo. Eu já nem vou me lembrar tem mais. Anos aí. Se eu não trouxe, deveria ter trazido. Mas o nosso ouvinte pode voltar lá e ouvir para ver. Agora, infelizmente, né, uma atriz que acabou tendo uma carreira um tanto limitada, fez só 19 filmes, muito pouco, né? Muito pouco. Assim. Teve uma morte meio... Ela teve problemas... Triste, né? Teve tuberculose. Ela morreu cedo, né? 50 Ela era maníaco-depressiva, né? No final da... Ela ainda fez alguns filmes interessantes aí nos anos 40 e tudo, mas já foi meio que entrando numa descendente, principalmente aí depois que... fez uma rua chamada Pecado. Ah, sim, também. Mas ali ela já viu uma pessoa envelhecida precocemente, né? Mas acho que é o segundo... Até você vê grande muito papel dela ali, né? Ela envelheceu rápido, né? Você vê, acho que não. Tem uns vídeos que mostram, acho que o Selznick voltando com ela e a Olivia de Havilland pra Atlanta. Isso, 61. A Olivia de Havilland continua belíssima, com praticamente a mesma cara. Você olha a Vivian Leigh e fala, meu Deus. Ela se acabou, né? Ali foi um dos muitíssimos relançamentos do filme, que foram promovidos em 42, em 47, 54, 61, por episódio, por ocasião do centenário da Guerra Civil. Eles fizeram um relançamento do filme lá em Atlanta, e aí foi a primeira vez que ela voltou em Atlanta, junto com o Selznick e a Olivia, né? Que eram os sobreviventes, né? Porque nessa altura o Leslie Howes já tinha morrido, o Clark Gable já tinha morrido, né? O Victor Fleming já tinha morrido. E, enfim, e realmente ela já estava poucos anos aí antes da morte, né? Perto do fim. Aliás, falando nisso, né, é o momento de falar que hoje, dia da nossa gravação, a senhora Olivia de Havilland, 101 anos, está viva. Porque, porra, às vezes o podcast dá um azar tremendo, né? É verdade, é capaz de amanhã tá nas manchetes que ela morreu. Sabe o Omar Sharif, a gente deu azar pra ele. O Omar Sharif morreu logo depois, né? Não, morreu no dia que a gente gravou, na madrugada. Na madrugada que a gente gravou, ele morreu. Eu fui até checar se a Olivia de Havilland tava viva ainda. Eu falei, será possível que ela... Acho que ela morreu, né? Eu fiquei na dúvida, falei, será que ela morreu? Quem morreu foi a irmã dela, ela deve ter morrido. Aí fui olhar lá, não, tá viva ainda, 101 anos. John Fontaine que morreu. John Fontaine era um ano mais nova do que ela e morreu já tem alguns anos. Agora, tem um outro cara que tá nos créditos que tá vivo, que é o Mickey Coon, que faz o filho dela, o Bo Wilkes. Mas aí, tudo bem, era, né? Era criança. Década de 30, então é um cara aí na casa dos 80. Agora ela já tá nos 101, né? Agora, falando desse negócio de idade, uma coisa, claro, bestazinha, mas me incomodou, não muito, porque também não tem muito tempo de tela, a mãe dela. A mãe, né? Só 4 anos a Barbara O'Neill, né? A atriz Barbara O'Neill, que tem 3 a 4 anos mais velha que ela, cara. E não cola de jeito nenhum. Aliás, muito bonita também, eu acho, a Barbara O'Neill. Bonita também, né? Ela fez, o papel dela é pequeno, bem pequeno. Aparece ali naquela cena em que ela é confrontada com aquele um empregado, né? Que ela manda embora. O feitor, né? O feitor, e depois aparece morta, né? E tem as irmãs, né? Também tem uma delas foi senhora John Huston, né? Evelyn Keyes, isso. Tá em alguns filmes no ar e tudo. E a Anne Rutherford. A Anne Rutherford, ela ficou meio famosinha naquela série com o Mickey Rooney lá, o Andy Hardy, fazia uma namorada lá do Mickey Rooney. E outros atores, né, e atrizes desse filme, a Hattie McDaniel, tem que ser falada aqui também, né, que é detalhe super manjado, né, dela ser a primeira ator ou atriz negra. Primeira pessoa negra a ser indicada, não só ganhar, a ser indicada. Indicada e ganhar, né? Agora, ela sofreu um bocado por causa disso aí, né? Porque ela foi confrontada pelos movimentos antirracismo e tudo mais, né? Justamente por aquilo que você falou, né? Ela era colocada como alguém que aceitava e ela respondia, né? Ela falou, eu prefiro ganhar $700 por semana para representar, fazer um papel de uma empregada do que ganhar $7 por semana para ser uma empregada.
Não, e como as pessoas confundem as coisas, né? É história, é baseada num livro, é num contexto histórico ali de escravidão. Aí de repente tem uma atriz que faz um belíssimo papel, um dos melhores do filme, a atuação dela, e de repente é criticada, porque muito você está se submetendo. Sabe, dá uma preguiça isso. Eu tenho muita preguiça com isso. E foi, cara, e foi difícil ela conseguir o papel também, né? Só ela tinha como concorrente dela a empregada da Eleanor Roosevelt, que era a primeira dama dos Estados Unidos na época e que pediu pro Selznick botar a própria empregada. É a que aparece Será que nos é uma testes, outra não? nos testes? É exatamente o que eu ia perguntar. Eu fiquei me perguntando também se é aquela eu não tive a curiosidade de ver duas, quem era ela, mas eu tenho a impressão que deve ser a outra que aparece nos testes, né? E, cara, e a Hattie McDaniel, ela foi também a primeira mulher negra a cantar na rádio nos Estados Unidos, né? Então, assim... Ela teve um programa depois de rádio, né? Foi e esse artista... programa depois migrou pra televisão, mas aí ela só fez 4 programas e faleceu. Ela teve câncer meio fulminante, assim. E agora, tem uma coisa, você falou que ela... Eu acho que ela... dá um tom muito interessante assim, a todas as cenas em que ela tá. Ela é memorável. Agora, essa questão racial realmente incomoda que eu digo ficar focando nisso, porque quantos e quantos filmes não tem uma empregada bonachona, mas branca, né? O mesmo tipo dela, daquela metidona, daquela que fala um monte. Você vê, por exemplo, o Janela Indiscreta, tem uma empregada branca lá do James Stewart que se mete em tudo, que dá palpite. Né? Você não questiona o fato da raça dela ali. Não, você quer mais do que Rebecca, né? Então quer dizer... Aliás, filme do Celso. Pois né? Também, produção seguinte. Você vai fazer um filme sobre o Velho Sul, sobre uma fazenda de algodão do Sul, você quer que a empregada seja o quê? Aí você coloca a empregada branca, vão falar, cadê os atores negros? Por que não colocaram os negros? Porque nessa época tinha os escravos. Não dá, as pessoas nunca vão estar satisfeitas. E tem o papel dela e tem o papel também que merece menção da Butterfly McQueen, que faz a Prissy, né? Que é uma personagem... A Thelma McQueen. Divertidíssima, né? Com aquela voz, né? Estridente dela. Não só a voz, como a atuação dela. Embora ela não tenha gostado do papel, ela achou que ela foi retratada de uma maneira muito tola. Ela ficou cheia de dedos aí com... personagem ela apanhou, dela. Né, de verdade, ela apanhou de verdade, né? Naquela cena lá aqui do... E a voz dela é aquilo ali mesmo, né? Ela não precisa fazer muita tinha força. Tinha sido dançarina, né? O Butterfly aí é um apelido que ela ganhou quando dançava balé lá e tal. Era Thelma o nome dela. E tem outros atores negros, né? Aquele que faz o Polk, né? Não, faz o... Pork. O Pork, mas é Polk o nome do cara, né? O Oscar Polk. E tem um que era bem famoso também, que faz... O Big Sam? Não. É um outro que é empregado do 12 Oaks, que ele persegue o galo. É um cara que tá com a cabelo e barba e bigode branco. Mas que pega o galo ali. Mas aquele é maquiagem. Aquele cara era um tal de... Como é que era o nome dele? Não sei. Ele tinha um apelido. Esse cara era famoso de um programa de TV já, de TV ou de rádio? Acho que claro, TV em 39 não, mas de rádio. Esse cara era um dos atores negros mais conhecidos na época ali. Eles botaram no filme, quer dizer, foram atrás de atores negros porque a história pedia. Isso. Rochester. Eddie Rochester Anderson. Rochester. É porque o Rochester era o nome do personagem. Ele foi participar de um programa só, desse programa de rádio, e aí gostaram tanto da voz dele que ficou um personagem fixo. Esse Rochester eu acho que um condutor de trem, empregado da ferrovia, uma coisa assim. Os nomes que fizeram o filme. A gente não falou da Olivia de Havilland, da Melanie, da Olivia sim, mas da Melanie não, né? A gente não falou do Leslie Howard. Porteiro gay, né? Ele falou que... Era fácil ser galã naquela época, hein? Com uma cara estranha, não, cara. E ele é tido como um cara, né, boa pinta. Não, e ele falou, ele não queria... Dente esquisito, ele tinha os dentes esquisitos. Ele dizia que não estava confortável no papel, naquelas roupas, que ele se sentia como se fosse um porteiro gay de uma boate, não sei de onde, não sei o quê. E é exatamente o que ele parece. Não, né? Num bom português, ele tava cagando pro filme. Nem ele, assim, decorou as falas dele, não leu o livro, mal sabia do que se tratava, vai lá, ele vomitava o que ele tinha que falar e pronto, entendeu?
eu acho que isso transparece um pouco. Eu acho que mas de qualquer forma, isso é bom pro personagem dele, porque o personagem dele tem que ser um cara meio apagado mesmo, né? Um cara assim. Não pode ter o peso do Rhett Butler, Já né? a Melanie, cara, eu sinceramente, eu acho ela boazinha demais, né? Ingênua demais. É uma pessoa que não existe, né? Ficou um pouco caricato, né? É demais. É aquela coisa do maniqueísmo. Eu vi, né? eu vi teu marido beijando. Não tem um pingo de maldade. Beijando lá, Scarlett. Não, tudo bem. É mentira, eu confio nela. Porra. Não ligo pra fofocas. Agora, eu sempre achei que uma das coisas que talvez incomode a um público novo, a quem vai ver o filme hoje, é a figura do Clark Gable. Porque, a gente sabe que o Clark Gable, nos anos 30, era o rei de Hollywood. Né? Aceitar ele como galã é demais. Exatamente. Né? Ele era um cara que era unanimidade com as mulheres, com os homens, todo mundo gostava do Clark Gable. Mas a figura dele hoje é uma figura esquisita, né? Aquele bigodinho... Aquelas orelhas de Habana, né? Ele tem uma cara meio achatada também, então... né? Os padrões de beleza mudaram, né? Ele não é mais o padrão de beleza. Totalmente. Hoje... Tanto é que eu falei, o Leslie Howard. O Leslie Howard com aqueles dentes dele. Pois é. Então eu acho que isso... Passava pra fazer pornô chanchada aqui. Não, dentes. Os caras nessa época já usavam tudo dentadura, né? Esses caras com uns 30 e tantos anos, 40 anos já estavam usando dentadura. O próprio Clark Gable usava dentadura, diz que tinha um hálito péssimo, fumava 3 maços por dia, bebia. E a Scarlett a mesma coisa, né? A Vivian Leigh a mesma também coisa. Fumava pra burro, né? Falar um pouquinho, então, de mais um nome aí, que também é importante para a produção do filme, sem o qual não teria sido... O filme, imagino, não teria tido essa qualidade estética que tem. Que é o cara que a gente já citou aqui, o tal do William Cameron Menzies. Fala aí. Esse cara, ele ganhou um Oscar especial, né? O honorário pelo trabalho que ele fez no filme. O cara que fez os storyboards, né? É o cara que fez os storyboards, é o cara que trabalhou toda a cor do filme, né? Dos cenários, é o desenhista de produção do filme, né? E num filme que depende muito da direção de arte, né? As cenas ali são pinturas. São pinturas. São quadros ali. O Sérgio, eu acho que vai lembrar do filme chamado Invasores de Marte. Você viu esse filme, não? É um filme de ficção científica da década de 50. Que é dirigido... Se vi foi há muitos anos, não vou me lembrar. É dirigido por ele, mas tem também uns cenários muito legais, assim, bem diferentes, né? Em termos de proporção. Até cenários normais, assim. Tem uma cena que o garoto vai na delegacia, acho que dizer que relatou que viu um OVNI, que viu naves pousando, não sei o que. E aí a coisa toda grandiosa, a delegacia enorme, né, em relação ao garoto e tal. E a direção dele, né? É um cara muito respeitado no meio aí. E outros são o fotógrafo, né, principal desse filme. Também foram 2, né? Porque o Lee Garmes, que começou a trabalhar como diretor de fotografia, depois foi substituído pelo Ernest Haller. Fez mais ou menos 1/3 do filme ali, até o parto da Melanie, mais ou menos, é com ele. E aí o pessoal reclamou que achava que ele estava fazendo... Né, as cenas estavam muito escuras, né? Estava usando luzes muito baixas e tal. E aí substituíram ele por o Ernest Haller, que é um cara que também é outro grande nome aí. Concorreu várias vezes ao Oscar, né? Vai ganhar o único Oscar aqui pelo... Junto com o cara do Technicolor lá, o Ray Hanahan. Que era um cara especialista em Agora, porra, não te parece um pouco... Claro, não vou me meter na política do estúdio e tudo, mas é uma certa sacanagem, né? Porque, querendo ou não, o cara filmou 1/3 do filme, né? E não é acreditado. Não recebe crédito, não é né? acreditado. E assim como é com o roteiro também, né? Porque não... Sim. Tudo bem que com o roteiro acabou sendo mais como homenagem, né? Já que ele faleceu antes da estreia, o Howard, o Sidney Howard. Então decidiram até por isso deixar só ele. Senão também ia ter que botar, sei lá, uns 6, 7, 8 nomes. Porque o roteiro era de um monte de gente e de ninguém ao mesmo tempo, né? Porque não existia um roteiro final assinado por alguém. Olha, esse aqui é o formato do que a gente vai fazer. Isso não mas existiu. O que pesou também, eu acho, pra deixar só ele, é que no final das contas acabou ficando muito próximo do roteiro original dele, aquele da... né, ficou muito fiel. Não teve tanta... Depois de muitas idas e vindas, ficou naquilo mesmo. Voltaram à estrutura dele, né? E muito por influência de um outro grande roteirista que participou, que é o Ben Hatch, né?
A gente já falou ele em outros episódios também, mas foi ele que quando chegou pra trabalhar no roteiro, ele que abriu os olhos do... Depois do George Cukor ter reclamado do roteiro, ele abriu os olhos do Selznick e falou, não, realmente o problema aqui é roteiro. Quando o Fleming entrou o Hatch e outra turma. O Hatch mais cuidando de diálogos, pelo que eu li e tudo, né? Mas ele que deu a ideia de voltar na estrutura do Sidney Howard, né? O trabalho inicial, quem pegou o osso, né, ou a pedra bruta para lapidar, foi o Howard, sem dúvida. Pegou aquele romance de 1000 e tantas páginas. Vocês leram o livro, não? Não, eu não li. Não. Eu li o livro, e assim, até fazer uma parte aqui, que quem gosta do filme e não leu o livro, deveria ler, porque assim, não é que o livro é só um complemento, não é um complemento, o livro é um magnífico romance de guerra, né? É assim, é formidável, você não precisa existir o filme para o livro ser bom, isso é uma verdade, e quando você lê, você vê que o livro ele tem qualidades, né, diferentes daquelas descritas retratadas no filme, e você percebe que o foco é outro, quer dizer, ele mostra muito mais a questão da queda, do drama da guerra, o que acontece com a civilização. Ela é muito descritiva, assim, você sente na pele, tem cenas que você lê ali, você fica chocado com o que está descrito, que o filme não chegou perto de mostrar, né? E aí você percebe também, lendo o livro, primeiro, essa coisa, todo mundo, e o vento levou, lembra da história, os dois, né? O pôster tem o Rhett Butler e a Scarlett O'Hara. O livro não é um romance dos dois. Existiu esse romance, assim como ela foi casada com os outros dois, existia esse romance com ele, mas a história é dela, ponto. Entendeu? A história dela é da queda do sul. É isso que está mostrando. E aí você percebe como o roteirista, ou os roteiristas no caso, foram felizes, né, nessa lapidação do material bruto, que era o livro, em acertar algumas coisas, como por exemplo, isso que a gente já falou, né, de você tirar essas referências racistas explícitas, como a questão da Ku Klux Klan, que eles participavam, não existe nem qualquer menção a Ku Klux Klan. Outra coisa que eleva muito o tom de dramaticidade no filme é o fato dele nem mencionar que a Scarlett, com cada marido dela, tinha tido um filho antes. Poxa, o peso, né, e a importância da Bonnie na história, pro drama, né, se ela já tivesse 2 outros filhos, não teria o mesmo peso. Então essas crianças, elas não existem no filme, elas não existem, até porque no livro a Scarlett não dava a mínima pros filhos dela. Os filhos dela, os outros que criavam, deixava lá, ela não tava nem aí pras crianças. Ela teve porque teve, entendeu? Porque não existia anticoncepcional na época. Então ela teve... Escuta, Sérgio, você que leu, no livro ela engravida do Hatch antes de casar com ele, não é isso? Não que eu me lembre. Não, eu acho que não. Tá, então eu acho que não, mas ela tinha os outros filhos. Então, assim, alguns ajustes, algumas coisas que foram feitas no roteiro, você fala, isso aqui foi uma adaptação magnífica, né? Que o filme só foi o que ele é porque o cara soube adaptar. Então, talvez com base nisso, eles tenham dado todo o crédito ao Howard de partir do material bruto e fazer o roteiro inicial, que depois ficou muito parecido com o que foi filmado, né? Mas vale a pena. Leiam o livro. Uma boa dica. E tem outra coisa louvável também da Margaret Mitchell, é que ela, diferente de outros autores, uma vez que ela foi paga, ela tirou as mãos do projeto. É verdade, isso é interessante. Ela deu uma entrevista célebre que ela fala, cara, agora não é mais comigo, agora é com o Selznick, com os roteiristas dele. Foi até um pouco o contrário do que normalmente ocorre, né? Ela não quis saber, então, não me pergunte, não é comigo isso. O Selznick ficou insistindo para ela ir pro set, para ela dar pitaco. Depois, inclusive, ficou solicitando que ela escrevesse uma sequência, né? E ela não quis saber, ela negou. Perguntaram para ela uma vez, quem que tem que ser o Rhett Butler? Quem que tem que ser o Rhett Butler? Quem que ela respondeu? Groucho Marx. Por quê? Né? Pra falar, olha, para de me encher o saco com isso, entendeu? Para de encher o saco, isso não é comigo. Eu ouvi que o preferido dela era o Basil Rathbone. Também não sei se ela falou por falar. Né? Agora uma coisa interessante que eu não conhecia, eu li esses dias aí, preparando pro podcast, o título que ela deu ao romance, que ela também ela teve bastante dúvidas para o título que ela daria ao livro que ela estava escrevendo já há quase 10 anos. E ela tirou uma frase de um poema, né, de um cara chamado Ernest Dowson, que o personagem tem se referindo a uma amada, né, um amor perdido,
fala I've forgot much Sinara, gone with the wind. Quer dizer, eu já não lembro muito, né? Eu esqueci muito de Sinara. Foi levada pelo vento. Foi levada pelo vento. Quer dizer, então ali tem uma coisa muito mais de perda de um amor do que de uma questão social e tudo mais, como de um estilo de vida, como o principal. Então é até de se supor que ao retirar essa frase de um contexto romântico e levar para ali, ela também, com esse título, Gone with the Wind, ela queria se referir ao mesmo tempo à perda do amor e à perda, talvez, daquele velho sul, né, por parte da Scarlett, porque querendo ou não, também tem a questão romântica dela toda e da falta de do par romântico, como você bem colocou, né, Fred? Afinal de contas, no final ela não tem, né, e ela é abandonada. Mas eu acho que não, viu, Alexandre? Eu acho que não. No romance, quando você lê, você percebe que a questão do romance dela com o Rhett ou com os outros, isso é bem secundário, bem mais secundário do que no filme. Lógico que Hollywood ia fazer isso, né? E corretamente, porque isso atraía público, né? Fazer o casal ali central, colocar no pôster do filme. Mas o livro, quando você lê, você vê que claramente ele não é uma história de amor entre Rhett Butler e Scarlett O'Hara. Não é sobre isso. O Rhett Butler é só o terceiro marido dela, é um outro cara que passa pela vida dela, entendeu? Não é o foco. Aliás, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho a primeira parte do filme bem mais interessante do que a segunda metade, depois do intermission, e eu acho que a explicação disso é porque no primeiro retrata muito mais aquela coisa da guerra civil, né? Aquela dramaticidade toda da guerra em si. Na segunda parte, que seria mais ali a reconstrução e tudo mais, aí vira muito mais a questão romântica e dela, né? Eu concordo. Eu gosto bem mais da primeira parte. Aliás, o final, a parte preferida, é um filme de quase 4 horas, mas a minha parte preferida, o trecho preferido, é da chegada a Tara até o famoso I'll Never Be Hungry Again. Pra mim, ali, a volta pra Tara, pra mim, é o ponto alto do filme. Ela volta enquanto uma das grandes cenas do filme também, né? Pra mim é uma das maiores cenas do cinema, não só do filme. É a melhor cena do filme disparado pra mim, ali, e uma das melhores cenas do cinema. Tudo aí, tudo casa bem. A fotografia maravilhosa, a interpretação maravilhosa, o rosto dela na penumbra, né? A sincronia da trilha sonora do Max Steiner, que a gente não falou ainda, é tudo perfeito. Ali é uma cena impecável. Eu tenho minhas críticas ao Max Steiner, principalmente no início do filme, cara. Me incomodou muito aquele... que a gente já falou, né? O Mickey Mousing dele, né? Aquela... praticamente, cara, no, sei lá, 20, 30, aí já tô chutando, minutos iniciais do filme, praticamente não tem uma cena que não tem uma música ali por trás dando um tom, entendeu? Cara, foram 2 horas e 36 minutos a trilha completa, 99 peças musicais. Foi a maior trilha então composta. Em tempo recorde, hein? 12 semanas. Ele foi chamado lá no final, né? Não foi um negócio, vamos começar a pensar numa trilha. O negócio foi a toque de caixa. Ele fez um milagre ali. Essa que é a verdade. Mas o tema de Tara é um dos temas mais conhecidos. Ele era da Warner, né? Ele foi emprestado, nesse caso aí, sem muito drama, né? Ele foi emprestado. Ele já conhecia o Selznick, que já tinha trabalhado com o Selznick na RKO. Fez King Kong né? Dele. E tem... E algo interessante é que tem os temas românticos, 2 temas românticos do filme do Ashley e Melanie, e tem o Ashley e Scarlett, né? Não tem um tema romântico Scarlett e Rhett. Não existe na trilha. Isso oficialmente não existe. Agora, ele não trabalhou sozinho também, foram vários orquestradores contratados. Sim. Inclusive aquele cara do Falcão Maltese lá, o Adolf Deutsch, né? Hugo Friedhofer e outros, né? E muita música folk, muita música remetendo ao sul, evidentemente, aquela Dixie famosa lá, né? E por aí vai, né? Música patriótica, aquela coisa toda. Isso aí não, como não tinha como deixar de ser, né? Pro filme que foi, né, cara, o tamanho que foi, é porque a gente não se dá muito conta disso, a gente acho que pega uma rebarba aí, né, pelo fato do filme
tá aí sendo lembrado até hoje, né? Como tem outros filmes também, mas eu acho que a gente não tem muita noção do que deve ter sido esse filme naquele momento ali de Hollywood. Porque, cara, deve ter sido o grande primeiro épico, assim, nessas proporções, né? Enormes. Isso. Tanto essa quantidade de profissionais e técnicos que trabalharam, não é à toa que o filme tem 3 diretores, não sei quantos roteiristas, né? Porque realmente é um negócio muito, muito complicado de adaptar aí, como a gente falou. E até hoje, diga-se de passagem, é a maior bilheteria corrigida de todos os tempos, né? Corrigido pela inflação. É coisa de, porra, eu entrei no site, cara, é bilhões. Eu tenho um número aqui. Mais de 3 bilhões corrigido. Não, 3,4 bilhões no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos, no circuito doméstico ali, 1,8 bilhões de dólares. E isso dá o quê? 200 milhões de bilhetes vendidos nos Estados Unidos e Canadá. É claro, esse número está considerando esses vários relançamentos que você falou, né? Muitos relançamentos, depois... Muitos relançamentos ao longo do ano. Chegaram a lançar em 70mm na década de 70. E depois, direitos para TV, foi passar na TV apenas em 76, depois home video a partir de 35, videocassete e tal, essa coisa toda. Mas aí não entra nessa conta. Agora, só uma coisa, desde 42 o filme passou a ser inteiramente da MGM, né? Que o Selznick pulou fora, vendeu a parte dele pro sócio dele, o John Whitney. Depois vendeu pra MGM e... Fez uma grana, né, o sócio? Fez uma grana. Comprou por 500 mil e vendeu por 2,8 milhões. De dólares. Agora, você falou do evento que era esse filme, e era um evento, né? Imagina... E aí eu me coloco no lugar daquele sujeito que no dia 9 de setembro de 39 saiu de casa, da casinha dele lá em Riverside, na Califórnia, para ir assistir no cinema BoJack, né? Essa história é ótima. E aí tinha lá o programa duplo, lá o primeiro filme Noites Havaianas, aí vai começar o BoJack, eles interrompem, falam, vamos passar um filme aqui para vocês avaliarem, pré-estreia, depois de começar ninguém pode sair mais, aquela coisa toda. Quem quiser sair, sai agora, senão não volta, não sei o quê. Qual filme que é, aí começa, e claro que todo mundo já sabia que estava para ser lançado em pouco tempo, aí o vento levou, né, e aí quando começa ali, aquela... Imagina a emoção da pessoa estar participando daquilo ali, né? Talvez não tivesse a noção, né? Mas, deve ter sido uma coisa fora de sério. O filme ainda não estava acabado, né? Não estava acabado. Nem estava pronta, né? Montado para ser ovacionado de uma forma que o Selznick parece que sentiu que aquele ali foi o momento de maior emoção da carreira dele como produtor, assim, que ele sentiu o retorno mesmo. Fazendo diz sucesso. Que compensou todos os seus fracassos, né? Ele falou isso numa biografia dele. Pois é. Ele foi marcado, porque depois teve a premiere oficial, né? Vamos dizer assim, né? Que foi em Atlanta. Dizem que para um público de 300 mil pessoas, no teatro da MGM, esse Lowell's que o Alexandre já falou, né? MGM distribuiu, exibiu o filme. Se lança os 300 aí, eu estranhei. 300 mil pessoas, acho que não dá, hein? Não, acho que 300 mil pessoas que foram ao evento. Eles foram que entraram na sala de cinema. Dentro do teatro, acho que nunca houve um teatro onde coubessem 300 mil pessoas, né? Não, 300 mil pessoas provavelmente de curiosos. Sim. Porque você imagina a estreia daquela ali. Porque foram 3 dias de festividades para a estreia desse filme. Foi declarado feriado em Atlanta, prefeito, parada com limusine, os atores e tudo mais. Então, assim... foi uma noite, a população de Atlanta, que já era algo em torno de 200 mil ali na época, ainda vieram muitos turistas, muita gente de fora para a estreia. Não é que foi no cinema, né? Mas tiveram na cidade. Agora, a nota baixa dessa história aí é que por conta de leis ali do estado, da cidade, sei lá o que, a Hattie McDaniel não podia, né, e os atores negros não podiam entrar no cinema e ver o filme com pessoas brancas. É terrível. Ela não foi, o Clark Gable ameaçou não ir, mas ela convenceu. O Clark Gable quase bancou lá, né? Aí diz a história aí que ela convenceu o Clark Gable. O Leslie Howard não foi porque tinha ido pra Europa, né? Tava preocupado com a guerra lá e tal. E o Victor Fleming tinha brigado com o Selznick nessa altura e não foi também. É terrível pensar que nessa época ainda acontecia isso. Mas se você para pra pensar também, a estreia do filme, a distância do filme
para a época da história em que ele se passa, é a distância que a gente está hoje para a época do filme, né? Mais ou menos uns 80 anos. Inclusive alguns veteranos foram nessa estreia. Os caras já deviam estar com, sei lá, já deviam estar com 90 anos aí, por aí. Agora, o Jimmy Carter, que é o único presidente dos Estados Unidos da Geórgia, né? Ele relata que foi o acontecimento que ele se lembrava assim, mais importante da vida dele, assim, em termos de movimentação, de um evento grandioso. Foi o evento mais grandioso da vida dele, da infância, da juventude. Você imagina um governador declarar feriado no estado por conta de um filme, né? Realmente foi um evento. Agora, você falou da Hattie McDaniel, não foi só aí não. No Oscar também botaram ela numa mesinha lá no fundo, né? Ela e o acompanhante dela, tinha uma mesa lá onde estava toda a equipe do filme, e ela ficou separadinha lá, né? O negócio é ridículo, né? Ridículo. Então, falar do Oscar, já que a gente está falando de Oscar aí, né? Esse filme levou 8 estatuetas para casa, né? 13 indicações, que foi recorde na época, né? Tanto de quantidade de prêmios e indicações, cara. Venceu o filme, direção pro Victor Fleming, né? Os outros estavam sem crédito. Roteiro adaptado para o Sidney Howard, que foi o primeira pessoa a ganhar póstumamente um Oscar, né? Como o Alexandre falou, ele morreu, teve um acidente trágico na fazenda dele, né? Morreu com um trator, atropelado pelo trator, eu não sei o que aconteceu direito. Ganhou atriz para Vivien Leigh. O Clark Gable foi indicado, mas não levou como ator. Atriz coadjuvante para Hattie McDaniel, como a gente já falou, a primeira pessoa negra a ganhar o Oscar, ia ser indicada. Ela ganhou inclusive em cima da Olivia de Havilland, que era indicada também como atriz coadjuvante. Ganhou fotografia a cores pro Ernest Haller e pro Ray Hanahan, né? Eles dividiram o prêmio. Ganhou edição e ganhou também direção de arte, né? E tiveram mais 2 prêmios honorários, um pro William Cameron Menzies pelo trabalho dele, né? Com as cores do filme e a arte do filme, né? E um outro lá, prêmio técnico, né? Um prêmio mais técnico. E além, né? de um Irving Thalberg pro o Selznick, né? Ele ganhou aquele. Você já comentou, não? Não. Ele ganhou aquele prêmio pelo conjunto da obra e tal, né? Da obra. Agora, então, somando esses técnicos aí, né? Que aí dariam 10 Oscars, né? Ele foi por muito tempo, né? Por o quê? 20 anos, né? O filme com maior quantidade de Oscar, né? Até o Ben-Hur desbancar ele em 59, né? Ganhando 11 Oscars. Não, mas eu só acho interessante citar aí quem não ganhou, né? O pessoal lá dos efeitos visuais, né? Trilha sonora do Steiner. Não ganhou, é verdade. Agora, uma coisinha que a gente tava deixando, ele não comentou até agora, teve toda aquela questão racial, né? Que é muito criticada, sempre foi desde o início e hoje também, mas tem algo que também é criticado cada vez mais até, é aquela cena especificamente que tem um certo sexo forçado, né, estupro. Claro que não é explícito, né, mas fica claro o que acontece ali. O Hattie pega a Scarlett à força, né, levanta ela no colo e sobe a escada, até sobe de 2 em 2 ali, sobe com vigor a escada, e a questão não é só essa, né? A questão é que no dia seguinte depois, ela acorda super feliz, né? A cena então ela dá aquela noção, reforça aquela noção de que no fundo elas gostam, né? Da coisa força, aquela coisa toda. Isso aí é totalmente execrável. Isso é um prato cheio hoje em dia, né? Hoje em dia, mais do que nunca. Tem um termo para isso, né? Hoje em dia, marital rape, né? Estupro no casamento, qualificado como tipificado como crime atualmente, né? Que mesmo dentro da relação marital não tem que ter o consentimento, né? Então, óbvio, né? Óbvio. Mas a velha história do contexto da época em que o filme está retratando, né? Ninguém está ali defendendo olha, isso aqui assim como homem exemplo, fazer, façam assim. Assim que o homem deve fazer, enfim. Né? É isso aí. E as continuações, hein? As brilhantes continuações. Bom, houve um livro, né, chamado Scarlet. Isso, que virou série, né? Este eu não li e nem lerei.
E aí fizeram uma minissérie para televisão chamada Scarlet, né? chamava Scarlet. 94. Aqui foi lançado acho que em VHS, depois em DVD, com o brilhante título de E o Vento Levou 2. Né? Eu cheguei a assistir esse filme. Com o Timothy Dalton, nosso 007. 007, aquele fazendo Red Butler, né? com um canastrão que só ele. No queixo. O que eu posso dizer sobre esse filme, né, E o Vento Levou 2, é que tudo que eu lembro dele é que ele é com o Timothy Dalton. Acabou, é isso. É isso que eu me lembro. Então aí dá pra ter uma ideia da importância e do impacto que ele teve, né? Enfim. Quem quiser ver, fica à vontade. No YouTube, que tem cenas. Eu não vou ver de novo. Eu acredito que o Fred e o Alexandre também não se interessem, né? Nem teria irrelevante. Totalmente irrelevante. O Reis Office encrencou com lá aquela fala famosa perto do fim, né? No final, Franklin, né? My dear, I don't give a damn. O tal do damn. Isso tá no livro um pouco diferente, né? No livro ele fala My dear, I don't give a damn. Mas a palavra tá lá. No filme eles mudaram pro Frankly, my dear, I don't give a damn. O problema era damn, não era o Franklin, né? O problema era usar essa palavra que seria alguma coisa... E não é exatamente um palavrão, mas é uma linguagem um pouco vulgar. Mas na época eles pegavam tudo, né? Se fosse traduzido ao pé da letra, seria algo como eu tô me lixando, né? Mas eu tô pensando o que seria o equivalente na linguagem atual. Né? Hoje seria I don't give a rat's ass. No português, né? Exatamente. Uma bunda de rato. Seria o teu cu. Não teria esse peso, né? Na época seria algo do tipo, eu tô um pouco me lixando. Tô né? cagando. Tô algo cagando. assim mesmo, né? Inclusive, na dublagem... Aliás, uma parte aqui. A dublagem desse filme, a gente sempre critica as dublagens, tudo. Vocês provavelmente conheceram esse filme dublado, assim como eu, né? A primeira vez que eu vi esse filme, até como curiosidade, esse filme foi passado na Rede Globo nos anos 80. Em 3 dias, eles dividiram o filme, que era muito longo, em 3 dias eles passaram. Aí eu assisti minissérie, em 3 capítulos. Foi a primeira vez que eu vi, dublado, obviamente. Em 1989, o filme completou 50 anos. E aí eles fizeram um especial, um cine especial na Globo também, apresentado pela Regina Duarte. E ela apresentava o filme pela primeira vez, exibido na televisão, na íntegra, sem cortes. E o filme passou do início ao fim sem comercial. Imagina pro cara que tem um videocassete na época, né? Aquilo era um... SLP, Nossa meu senhora. E aí... Mandou o SLP ali, vamos lá. Sensacional. SLP, sempre gravava em SLP, a fita lá no videocassete gravada na íntegra, sem nenhum corte, né? Eles passaram. E, logicamente dublado, né? Mas a dublagem desse filme é muito boa. Olha, eu vou confessar pra vocês, podem me crucificar. Você prefere ele dublado? Prefiro ele dublado, cara. E assistir dublado agora na revisão. Herege. Pô, herege. Acho muito bom. Acho que eu nem conheço a voz da Vivian Lee. Não. O problema pra mim da dublagem, cara, vocês percebam isso aí. Vocês devem perceber com certeza. O problema pra mim não é nem a dublagem, é a trilha de ruído do filme, que é... Isso. A trilha de ruído do filme é comprometida, totalmente comprometida. Só uma coisa, eu já assisti o filme no áudio original. Não tô falando que eu só vi dublado até hoje, mas você perde a nuance às vezes daquele sonzinho, aquela ambiência do filme, de repente da fazenda. Verdade inquestionável, mas que a dublagem é muito... E vou falar uma coisa, eu assisti legendado agora, né, em inglês de novo, tudo, mas depois que acabou fiquei com vontade, falei, pô, a próxima vez que eu assistir, eu vou assistir dublado de novo, sabe? Porque aquele filme... E assim, mesmo as frases... Porque assim, a dublagem, né? Pô, você tem que partir do pressuposto que, pô, o cara tá lá, ele tem que reinterpretar o que um ator já interpretou, totalmente fora de contexto, num estúdio, vendo a cena, né? E a interpretação deles é magnífica, né? É magnífica. A frase final, eu comecei a falar isso pela frase final, né? O Red fala, francamente, querido, eu pouco me importo, né? Que é uma frase leve até, não tem nenhuma conotação chula, nada disso, não tem nenhum problema. Mas cai muito bem, casa muito bem, fica perfeita, né? E, enfim, acho que... Eu lembro muito da voz do... Aí vou citar aqui, senão a gente vai ser crucificado, porque a gente não falou nele. Falamos de diversos atores, mas não falamos de Thomas Mitchell. Porra.
baita. Que é um ótimo ator coadjuvante, né? E talvez no melhor ano dele, né? 39. Melhor ano, né? 5 grandes filmes fez ele no tá Tempo das esse ano. Diligências. Mulher Faz o Homem, né? E O Vento Levou, O Tempo das Diligências e A Mulher Faz o Homem, Paraíso Infernal e o Corcunda de Notre Dame ele tá também. E logo depois ele faz A Felicidade Não Se Compra também, né? Depois, né? Anos depois. Mas também tem um papel marcante lá, é o tiozão que perde o dinheiro, né? Muito bom ator também. Mas vocês têm mais alguma coisa aí para complementar, certamente, né? Porque... Eu só queria que que cada um de vocês citasse qual a tua cena preferida do filme. Cena preferida. Eu vou citar, vou começar já que eu fiz a pergunta. Eu realmente acho que aquele plano, né, nunca mais passarei fome novamente, posso ter que roubar, enganar, trair, escambau, matar, e que a câmera, né, se distancia, e mesmo sabendo que ali aquele fundo é todo artificial, é bonito pra caramba. Eu gosto muito daquele, eu me arrepio quando eu vejo aquilo ali, cara. Por Deus, eu juro! Por Deus, eu juro! Eles não vão acabar comigo! Eu vou passar por tudo isto e quando terminar, jamais sentirei fome de novo! Nem eu, nem minha família! Mesmo tendo que matar, mentir, roubar ou trair, eu juro por Deus, jamais sentirei fome novamente! Muito bonito. Eu ficaria, então, para não repetir, talvez essa que você citou seja a minha também preferida, mas eu ficaria com o incêndio de Atlanta, né? Aquele portão do King Kong caindo em chamas, né? Apesar de que a gente vê ali uns defeitinhos especiais, né? Tem uma hora que cai como se fosse uma tora de madeira em frente à carruagem, você vê que está meio transparente, né? Mas fizeram... Porque eles fizeram pra tá dimensão da coisa, contexto. você para pensar que aquele Sim, incêndio não, foi real, o filme né? de 1939. O maior né? defeito, já que você falou de defeito, o maior defeito especial que tem nesse filme pra mim é na chegada das carruagens em 12 Oaks pro churrasco, que você vê aquilo ali, tudo pintado, e aí as carruagens Eles não tiveram talvez seja a cena menos convincente, né? Com a pintura as menos carruagens convincente. andam e a sombra e elas não são afetadas pelas sombras, porque as sombras estão Carruagem Fantasma. pintadas. Homenagem, né? Uma homenagem. Homenagem à Carruagem Fantasma. Do Ciostron, certamente. Tá, as pinturas em geral são muito boas, né? Aquela história de, por exemplo, que dentro, os interiores dos prédios, que o teto nunca existia, era tudo pintado. Você não percebe isso vendo o filme. Nem hoje em dia, vendo em Blu-ray, você não percebe que aquilo era só uma pintura, né? É realmente muito bem feita. São várias, né? A minha cena preferida, eu já tinha até comentado, né? A minha cena preferida é a do I'll Never Be Hungry Again. Mas... Eu roubei ela de você. Mas tem algumas cenas assim que... O Vento Levou, na realidade, pra mim, é uma sucessão de boas cenas, né? Eu não vejo nenhuma cena que eu falo, nossa, essa cena é chata demais, vamos passar logo essa parte. Eu gosto de todas as cenas que passam, mas enfim. Eu gosto muito da cena, acho assim... Eu lembro até hoje da primeira vez que eu assisti o impacto que tem quando a Scarlett volta pra casa e encontra a mãe morta ali. Isso é outra coisa que o roteiro modificou, né, em relação ao livro, eu me lembrei agora, que quando ela volta pra Tara, obviamente a mãe tinha morrido e já estava enterrada. Mas, poxa, o impacto é muito maior, né? E a iluminação daquela sala, a iluminação toda de baixo, projetando aquela sombra na parede com a mãe ali, com a luz meio azulada no rosto, como o cadáver ali, aquela cena é muito impactante, né? Aliás, sombra, né? Aquela cena de uma enfermaria que tá a Scarlett e a Melanie, e a gente vê uma sombra enorme das duas atrás. É a hora que vão amputar a perna do soldado, né? A hora da amputação. A cena do tirambaço na cara também, quando aquele soldado Yankee invade invade a propriedade, né? E ela dá aquele tiro no rosto. Também é marcante. Várias cenas. A cena da menina, da filha lá caindo do cavalo.
O próprio Thomas Mitchell, repetindo, né, o que tinha acontecido com o pai, né? Eu gosto muito. O filme ele simplifica algumas coisas. Aliás, eu ia comentar isso, eu acabei até esquecendo, deixa eu comentar agora. O filme é sobre a guerra e tudo, mas não existe uma cena de batalha, né? É verdade. É tudo uma sugestão. Existiu a guerra, o soldado voltou, fulano morreu, aconteceu isso, o Rhett Butler foi preso, mas não tem uma cena de batalha. Agora, uma coisa interessante, eu acho bem interessante uma cena que as mulheres, as moças, no churrasco, as moças estão lá em cima dormindo e os caras estão discutindo a guerra e a política lá e o pessoal fica doido com o Rhett Butler, né? Porque ele, na verdade, ele não está falando nada de errado, né? Ele tá sendo realista. Os sulistas ali, eles são iludidos, se iludem, né? Eles são cheios de orgulho e acham que a gente vai resolver em uma semana essa guerra aí com o Norte. Porra, tolinhos, né? Norte muito mais industrializado, bem armado. É algo que me lembra até, quando eu vejo aquilo, me lembra o lance todo dos japoneses, né, no final da Segunda Guerra, né, que inclusive se recusavam a aceitar a derrota, se recusavam a aceitar que estavam inferiorizados, e isso acabou custando muito mais vidas e muito, né, um prejuízo muito maior para todo mundo, aquela coisa toda e tal. Enfim, e aí depois começa a guerra, eles têm umas vitórias iniciais, aquela coisa de furar bloqueio e tudo mais, né? E depois só tomam, né, na cabeça e ainda acham que vão vencer no final, né? Aquela coisa orgulhosa. E o Rhett, ele é execrado daquele salão ali porque ele tá falando a verdade, né? E aí logo já emendo numa cena também que é muito boa, que sempre gosto de rever, que é a cena da biblioteca, né? Pois é, mas o que ele tava fazendo na biblioteca ali? Ele se retirou e foi deitar ali no sofá. Depois foi lá, comer um churrasco, vou dar uma deitada. E ele não ia perder a oportunidade. Convenientemente, né? Tá foi fazer uma siesta ali, tava ali. Levou quase uma na cabeça. Tá certo. E outra coisa de cena que a gente acabou não falando, vocês talvez tenham lido isso, que é uma curiosidade. Na cena, quando as mulheres estão lá na casa da Melanie esperando eles voltarem lá do revide que eles vão fazer lá pro tal do Shantytown, onde a Scarlett foi atacada, o Selznick chegou a pedir uma orientação, pediu uma dica de como criar um suspense naquela cena para ninguém mais, ninguém menos que Alfred Hitchcock, que chegou a dar umas sugestões, né, de como deveriam ser os planos, no rosto de quem, que deveria mostrar eles fora da casa. Ele estava produzindo o Rebecca com o Hitchcock. Então, já direção, ele né, chegou a pedir uma opinião de como fazer essa cena. No final parece que não usou nada. O Hitchcock falou, mas ficou por isso mesmo. Mas é interessante que ele tenha... Típico Celso, né? Que deve ter passado um memorando. Senhor Hitchcock, não vou usar nada do que você falou. E ali naquela cena tem uma ponta do Ward Bonds, né? Tem, um ator... Clássico do John Ford, né? Falcão Maltese e tudo mais. E faz o papel de forma competente também, como sempre, né? Mas é isso aí, pessoal. Próximo episódio que lançaremos, segundo do ano, Assalto ao Trem Pagador. Filme brasileiro, mais um filme brasileiro aí pra nossa galeria. E só obrigado aí. Uma coisa, você tá terminando aí, Fred, mas a gente começou essa conversa falando de uma coisa e a gente falou que depois ia falar disso, que você considera a Casablanca melhor que O Vento Levou. Só pra deixar claro. Esclarecer. Você acha superior, não? Na minha opinião, pessoal, sim. Sim. Sempre achei. Alexandre. Bom, difícil, cara. Difícil. Mas em qual sentido você tá falando? No sentido de qual filme você gosta mais? Dos grandes clássicos. Eu gosto mais de Casablanca e O Vento Levou. Sem, né? Tem que fazer uma lista de dois filmes. Não precisa embasar com evidências, né, científicas. É aquela coisa assim de paixão, né? Cara, eu não saberia escolher pau a pau. Eu gosto dos dois. Eu tenho a tendência de gostar mais do que tá mais recente. Mas então O Vento Levou, pronto, 2-1. Não, mas isso... Foi voto vencido. Depois a gente faz essa pergunta de novo aí no final do ano. Essa pergunta, lógico, é uma pergunta tola, né? Não tem objetivo nenhum, mas como a gente sempre, né, nos podcasts, fazia tempo que eu não voltava, mas a gente sempre levava a conversa assim nesse bate-papo informal, lógico que entra a nossa opinião, né, pessoal, que filme que eu gosto mais. Sim, totalmente. E O Vento Levou pessoal. um filme que eu devo ter visto umas 10 vezes. Casablanca eu acho que eu vi 3 ou 4 e não mudei minha opinião em relação a um bom filme. Mas
Essa é a minha relação invertida com o Vento Levou. Eu devo estar vendo pela 4ª vez. E eu vou te falar que melhorou muito. Muito porque o Alexandre já falou, por conta do Blu-ray. Qualidade da imagem, assim, abriu meus olhos. Assim. Ainda mais você que gosta de fotografia, né? Mas eu ainda prefiro Casablanca. Não pela questão da fotografia, mas o filme de forma geral. Entendeu? Lógico, opinião, lógico, né? Pessoal, claro. Essa era a pergunta. Não é pra falar, não, você está errado, eu estou certo. Lógico que não. É só pra fechar. Beleza. Realmente, a gente abriu lá na frente. Muito bom. Beleza. Valeu aí, Sérgio, pela tua participação. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar de volta, batendo papo com Valeu, vocês. Valeu, Sérgio. Até a próxima, então. Até a próxima. Abraço! Frankly, my dear, I don't give a damn.